Ora bem, então, debate das autárquicas com os candidatos de Lisboa. Pá, eu vou ver Lisboa, ok? Pá, não vou ver os outros, peço desculpa, mas eu sou de Lisboa, não sou do Porto. Portanto, se quiserem ver o debate do Porto, quer dizer, eventualmente se der ainda vejo isso, mas pá, se não peçam ao vosso típico streamer do Porto, para o gajo ver o debate do Porto. Olha, peçam ao Tiagovski para comentar. Não vou, massa, não vou para release. Ainda bem que me estás a dizer isso, se calhar é melhor combinarmos antes do pré-release, bro. Mas pronto, peçam ao Tiagovski para ver o debate do Porto. Ver o que é que ele diz sobre isso. Muito boa noite, sejam bem-vindos Ganda Nelma, à pá! Câmara Municipal de Lisboa, na SIC e na SIC Notícias. Estão connosco Carlos Moedas, que Central, concorre tem que pela ser, coligação PSD, CDS e IL. Aí está Alexandra ele. Leitão, pelo PS Livre, Bloco de Esquerda e PAN. João Ferreira, pelo PCP e Porra, o Verdes. Carlos Moedas vai por tudo, ó caraças. Não sabia que ele ia pela IL, o Carlos Moedas. E Bruno Mascarenhas, pelo Chega. Muito boa noite aos quatro, sejam muito bem-vindos. O sorteio ditou que é este começa senhor Alexandra que vai Leitão, depois Carlos Chega a Moedas, depois Bruno Mascarenhas e termina João Ferreira. Vamos a isso. Boa noite mais uma vez a todos. É inevitável começarmos pelo acidente no elevador da Glória. Alexandra Leitão, soubemos este fim de semana pelo Expresso Sim, Alexandra, que na origem do acidente poderá Alexandra ter vai por estado todos. a troca do tipo de cabo feita na altura da presidência de Câmara PS. Já tem menos perguntas para Carlos Moedas? Eu não... Boa noite a todos. Portanto, os candidatos que interessam aqui é a Alexandra Leitão e o Carlos Moedas. Nada. Cumprimentá-los todos. Não, eu na verdade tenho as mesmas perguntas e digo o mesmo que sempre disse desde o início, enfim, desde o dia do trágico acidente que nos enlutou a todos, que é preciso esclarecimentos, que é preciso apurar responsabilidades, que é preciso fazê-lo com o tempo que for preciso, com a serenidade que a situação exige, porque essa é uma forma de honrar as vítimas e, sobretudo, é uma forma de evitar que torne a acontecer. Nós temos que saber o que correu mal para poder atuar tecnologicamente, com soluções envolvendo todos, técnicos, obviamente, da Carris, universidades, a ordem dos engenheiros, para termos soluções que nos permitam garantir que não volta a acontecer. Ninguém se pode conformar que uma coisa destas aconteça. Isto parece um discurso cheio de nada. E, portanto, isso foi o que eu disse desde o início. Nunca fiz mais do que isto desde o início. Na Câmara Municipal... Pois olha, Rafael, saúde então. Quando finalmente houve reunião, o Partido Socialista e outros partidos da oposição apresentaram um conjunto de Eu voto para a Câmara de Lisboa. Não, voto para a de Sintra, na verdade. perguntas e pediram um conjunto Bem de lembrado, eu esclarecimentos. voto para a de Sintra. Tanto quanto julgo, muitos desses Há documentos debate de ainda não Sintra chegaram, nas televisões, mas para ou mim não? o ponto Acho que não, pera. principal é esse. Se calhar há, não sei. Esclarecimentos com Se calhar vou tempo, querer ver esse também. com serenidade, para evitar Bem lembrado, eu que voto uma para a de tragédia Sintra, pá. destes volte a acontecer. Carlos Moedas É real. não se demitiu e estando aqui é porque também não deixou cair a sua recandidatura. Continua a achar que não tem de assumir Temos que ver responsabilidade política pela morte de 16 pessoas no transporte público de Lisboa durante o seu mandato? Muito boa noite a todos e muito obrigado. Em primeiro lugar, eu disse sempre que assumia toda a responsabilidade política. Assumirei até ao fim da minha vida essa responsabilidade política. Aquilo que eu disse foi que na altura, e é preciso esclarecer, porque durante dias os lisboetas e os portugueses foram bombardeados com, de certa forma, uma contra-informação do que se estava a passar. Mas isto é importante na mesma. Estive Eu ando em Lisboa a toda a hora, André, imediatamente no terreno naquela noite. Eu tinha que tomar muitas decisões. É Sintra. Essas decisões não era fazer uma reunião de Câmara, era decisões que tinham que ser tomadas para coordenar um acidente trágico. Já vou votar na Rita que era Matias. Um acidente que não era só de A Rita Lisboa. Matias é sequer de Sintra. Ela não é de Setúbal. Porquê é que ela se candidata a um sítio onde nem sequer vive? Onde nem sequer é? Nada. É um bocado estranho isso, não é? Era nacional e era Quem é que são os outros internacional. candidatos a Sintra? Só por Foi curiosidade. preciso coordenar de imediato com a Ministra da Saúde, coordenar de imediato com a Ministra da Justiça, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, com o MAI e termos essa coordenação desde a primeira hora. Estar ali ao lado das pessoas, ao lado das equipas e tomar decisões. Obrigado, a primeira era que eu vou-lhe responder, queria só, porque era muito importante aquilo que foi feito. A decisão de parar todos os elevadores da cidade, a decisão naquela noite que tínhamos que mudar tudo e que tinha que haver uma investigação externa independente para chegarmos à verdade que isso era... Mas e já agora, se a Rita Matias ganhar a Câmara de Sintra, ela pode sequer candidatar-se como deputada? Não, pai não. Não pode acumular funções. Certo?
como é que eles vão fazer? É que eles estão tipo, literalmente a meter os deputados todos e as caras do partido a concorrer por todas as câmaras. Isso não... Que sentido é que... Marco Almeida, Rita Matias, Maurício Rodrigues, Tânia Russo, Pedro Ventura, ok. Epá, o Marco... Eu acho que me lembro do Marco Almeida. Mais importante, estar nos hospitais, estar com as Estranho. famílias. Agora, a demissão seria uma cobardia. Nós temos a nossa responsabilidade política, a responsabilidade política do Presidente da Câmara, naquilo que é uma empresa em que o acionista único é a Câmara, é aprovar uma estratégia para essa empresa, é dar recursos a essa empresa. E eu, como Presidente da Câmara, e os senhores vereadores ao meu lado, como o vereador João Ferreira, nós demos todos os recursos à Carris. Nós aumentámos o orçamento da Carris em 30% nestes anos. Aumentámos o investimento da Carris em equipamento em mais de 60%. Já vou e ver a isso. manutenção, que era o montante, era mais de 30% do que no início. Portanto, essa é a Se responsabilidade perder, política. Carlos Moedas, Essa está muito vai bem assumir definida. que foi por causa desta tragédia, fará a leitura dos resultados dessa forma? Eu confio nos lisboetas, confio naquilo que tenho sentido na rua, porque há seguramente Mesmo depois do um mundo acidente. de comentário, de jornais, de mídia, e depois há o dia-a-dia na rua. E aquilo que eu sinto é a confiança desses lisboetas que sofreram e que sofremos juntos, que estivemos luto juntos, que estivemos ali a sofrer durante aqueles dias e que tivemos de tomar muitas decisões. E eu represento esses lisboetas. Se perder é o seu fim político ou não, para que fique claro? Sabe que eu sou Presidente da Câmara, sou o Presidente da Câmara que em 4 anos consegui fazer muito mais do que se fez em 14 anos com o Partido Socialista. Eu acho que esse julgamento que será feito pelas pessoas, ele parece muito claro Está em relação otimista. àquilo que foi feito pelo Presidente. Bruno Mascarenhas. Epá, ele até está a O responder bem. Chega apresentou uma moção de censura ao executivo de Carlos Moedas e O Carlos Moedas é profissional em defletir as perguntas que lhe fazem, já repararam? Ele responde à pergunta, mas deflete completamente a faquinha, sabem? Tipo, ali a Nelma ali a picá-lo, olha, se perder é o fim. E ele diz, isso são os portugueses, isso são os lisboetas é que decidem. Pimba! foi rejeitada, mas mesmo que Pá. tenha sido aprovada, não O teria gajo é bom poder nisso. para o derrubar. A cerca de um mês das eleições autárquicas que já vão colocar Carlos Moedas a jogo, essa iniciativa não pode Quem é este bacana, ser já vista agora, como só uma por tentativa de curiosidade? ter Nunca ouvi mais vitórias políticas à custa de uma tragédia? Bem, antes de mais, boa noite a todos e para quem nos está a ver lá em casa. De forma alguma, nós tivemos sempre, desde o princípio, Seixal não faz parte de Setúbal, ó André? uma posição muito clara. E eu É o Conselho, desculpem. O Distrito é que não. Então, ok, certo. É o Distrito de Setúbal, o Conselho é Seixal? custa-me O Conselho do Seixal é Seixal? ver o incómodo, quer do PS, quer do Ou é PSD Barreiro? e dos seus respectivos aliados, quanto a este assunto de tentar atirar este problema para a frente. Na realidade, nós identificámos já desde há vários meses os problemas que haviam na Carris. E quisemos exatamente debater Ok, não sabia esta que o questão Seixal com era um toda a conselho sequer. frontalidade, Pá, com olha, conhecimento de causa. E a Câmara Não sei onde é que fugiu podes ver isso, ao mas debate, honestamente. não quis estar presente no local próprio que era a Assembleia Municipal. Eu nem E percebo hoje nada da margem Moedas sul, é pá. perito nesta desresponsabilização, quando inclusivamente o seu próprio vice-presidente já assumiu essa mesma culpa e essa mesma responsabilidade política. E depois o engenheiro Moedas, aqui o nosso incumbente, tem atira sempre o problema dizendo que são acionista e que não tem nada a ver com o assunto. Tem sim, porque há um concedente, que é a Câmara Municipal, e há um Não, é o Barreiro estar dentro do Seixal. Na minha opinião, era o Seixal estar dentro do Barreiro. concessionário que é a Carris. E, portanto, na definição de políticas e na fiscalização da atividade da Carris, Ninguém a recha. Câmara tem uma posição claríssima. Mas Para mim devia acredita ser tudo. que Para mim devia ser tudo Conselho da Almada e acabou. Carlos Moedas esteve tão mal a um mês de eleições, a melhor Não é que uma malta de fora da margem sul acha que aquilo é tudo a 2 metros, os sítios uns dos outros. Mas por acaso, pá, sinceramente, Moção não de tinha censura ideia, não é malta, não esperar sabia por mesmo, votos de desculpa. Lisboeta. Ignorância minha, Nós mas temos é pá, naquele momento, não conheço. quando Vou lá, mas não conheço. se nós não interviéssemos, se nós não tivéssemos dado um sinal de que as coisas não estavam bem, ouvíamos este discurso que o PS nos dá, vamos avaliar, vamos ver quando o que é que vai acontecer, e o PSD a mesma coisa. Eles têm exatamente, eles são dois partidos, estão completamente capturados
pelo sistema e pelos aparelhos partidários, e não tem como fugir disto. E, portanto, daí o incómodo deste tema do elevador da glória. João Ferreira, boa noite. Uma das questões que levantou depois do acidente foi o facto da manutenção ser feita por uma empresa privada, externa à Carris. Isso já acontece há mais de uma década. Aliás, é assim desde que o João Ferreira está na Câmara de Lisboa, já lá está há 12 anos. Depois do que se soube até agora sobre o que terá contribuído para o desastre, continua a achar que é esse o ponto? Boa noite. O que disse é que há uma investigação que visa apurar as causas e as responsabilidades imediatas. É importante que ela prossiga e nós temos de aguardar as suas conclusões sem ficar propriamente de braços cruzados. Há um conjunto de medidas para o presente e para o futuro que a Câmara Municipal de Lisboa pode e deve tomar, já deliberou tomá-las. Na segunda-feira, quando houve uma reunião extraordinária de Câmara, a pedido dos vereadores do PCP, a Câmara tomou medidas que ninguém tinha tomado até então, é importante dizê-lo, avaliar sistemas de redundância que reforcem a travagem, por exemplo. André. Havia sistemas de redundância que nós pensávamos que existiam, efetivamente não existirão, é necessário olhar para isso, é necessário olhar para elementos críticos da segurança da operação que possam estar a escapar ao processo de inspeção e de manutenção. Entre outras medidas, a constituição de uma comissão de avaliação, tudo propostas, no caso estas que refiro, avançadas pelo PCP e que a Câmara aprovou por unanimidade, é importante que se concretizem. Aquilo que é necessário ao mesmo tempo fazer, não pode ficar fora da avaliação política que temos que fazer, é uma reflexão mais ampla, onde cabem, sim, opções de gestão que se tomaram no passado e no presente, onde cabe o desinvestimento na Carris, em várias áreas, inclusivamente na manutenção, onde cabem as opções de externalização, que foram tomadas no momento em que a Carris ainda não estava sob gestão municipal, por governos, em parte do PS, em parte do PSD. É necessário questionar isso tudo, como é necessário questionar os orçamentos. Sim, eu não concordo com Carlos Moedas quando diz que demos à Carris todos os meios, não demos. E a melhor evidência disso já a tínhamos antes do acidente, é que a Carris funciona mal. Os transportes públicos em Lisboa, e a Carris é um elemento estruturante da mobilidade em Lisboa. É assim, eu não sei como é que as coisas estão agora, mas tenho a sensação que as coisas estão bem melhor do que o que estavam quando eu andava de transportes públicos. É que quando as coisas estavam fraturadas entre rodoviária, LT e Carris, aí é que eu acho que funcionava tudo mal. Pelo menos o metro estava em greve dia sim, dia não. A Carris, tipo, os autocarros estavam sempre atrasados. Pá, eu não sei em que raio de transportes públicos é que esta malta anda, mas pelo que eu sei agora, parece-me que as coisas estão melhores. Acho Funciona eu. mal, é pouco fiável. Digam-me vocês que andam de Percursos, transportes, horários eu não que sei. Não se pode confiar. Uma frequência muito reduzida, zonas a descoberto à noite e fins de semana, outras mesmo durante o dia. A Carris não cumpre a sua função. Vou-lhe dar este número. O investimento médio anual executado na Carris, desde a municipalização, desde que ela veio à gestão da Câmara, são 27 milhões de euros. E não varia muito entre a gestão PS e a gestão PSD. Aumentou ligeiramente em 3 anos de gestão PSD. Ligeiramente. A média são 27 milhões de euros. A média dos 3 anos, não temos ainda o último ano, mas dos 3 anos de gestão PSD andará por volta dos 30 milhões. Imagina, eu não sei quantas greves de metro é que houve, mas na minha altura havia greves de metro a toda a hora, malta. Mas quando vos digo a toda a hora, era mesmo a toda a hora, era surreal. Ora, como é que é, um MG? Décimo. É 1/10 daquilo que a Câmara devolveu em 4 anos, por opção do PSD, mas também do PS, e já agora do Chega na Assembleia Municipal, aquilo que a Câmara devolveu de IRS, ou seja, uma medida que aproveita sobretudo aos segmentos da população de maiores rendimentos. 10% da população de maiores rendimentos apanha mais de metade dos 270 milhões que a Câmara gastou, de que se privou no seu orçamento, a cara para do dar 1/10 disto à Carris. É uma eu confesso que acho bem graça ao Moedas. Somos A cara dele tem graça. Chega onde é necessário. Quer responder muito rapidamente, Carlos Moedas, para avançarmos? Olha, em primeiro lugar, queria só confirmar o que diz João Ferreira. Nós aumentámos aquilo que são os pagamentos à Carris. Esse aumento foi de 30% em relação aos mandatos anteriores. Segundo, eu percebo que temos aqui o João Ferreira a falar sobre temas diferentes, entre eles o baixar os impostos. Eu tenho um grande orgulho de conseguir baixar os impostos aos lisboetas. São 5% a menos que os lisboetas não pagam de impostos. E eu vejo, obviamente, e respeito a ideologia e respeito a posição de João Ferreira. Gostaria de saber se a candidata Alexandra Leitão vai manter ou não esse benefício para os lisboetas, que eu penso que é muito importante. Percebo que João Ferreira não concorda, então mas penso que era um ponto importante e, obviamente, também os candidatos à volta da mesa. Tem alguma pergunta ou é a pergunta? Era para responder à pergunta de Carlos Moedas. Respondo com certeza, mas antes disso... Pronto, epá, para que é que estes gajos, pá? Eu fui a primeira a falar, queria só dizer uma coisa. Eu lamento, eu acho que nós devemos discutir o futuro.
E discutir o futuro da cidade de Lisboa é também discutir o estado em que a cidade está. É para o Alexandre responder à pergunta, pá. E, portanto, é de alguma forma também discutir o passado ou o presente, na verdade. Sim. Portanto, discutir o futuro e apresentar cada um de nós as nossas propostas. Como é que para está o futuro Lisboa, Alexandra? Pressupõe Conta-me. também o diagnóstico que cada um de nós faz do estado em que a cidade está, e eu gostaria de ter algum tempo para isso. E não deixando de lhe responder à pergunta, há contudo um aspecto relativo ainda ao elevador. Eu fui tão clara sobre as questões associadas ao elevador, de serenidade, de aguardar. Eu não sou técnica, não vou estar a fazer especulações, isso é tudo assim, mas há uma coisa que eu tenho que dizer, O que é que que moedas... já ouvi repetida tantas vezes e já foi tantas vezes verificada. No que toca concretamente à despesa com a manutenção dos elevadores, não houve efetivamente um aumento. Isto já foi verificado, estou eu a dizê-lo, e é verdade. Portanto, podemos Quase uma coisa acho. é falar, como já tem sido repetido várias vezes por Carlos Moedas, nos claro, 30%, André. ora diz 25%, ora diz 30%, do global. Este assunto foi um bocado catastrófico para o Moedas, sem sombra de dúvida, senão estava com muito mais força do que o que está. Na realidade é essa, pá, mas eu não acho que esse assunto devesse ser uma... Pá, porque isso é um acidente, caramba. Porra, eu não acredito que o Moedas quisesse que aquela porcaria acontecesse, não é? Mas, Como é lógico. no que toca aos elevadores, não é verdade, e não sou eu que o digo, mas E acho que a política que se fez por estes senhores em relação a isso, o João Ferreira, honestamente, o João Ferreira, tipo, sendo da CDU, eu acho que é dos poucos gajos coerentes e que faz uma política decente aqui. Alexandre Leitão, lodo absoluto. Tipo, Alexandre Leitão, desde o primeiro momento, começou logo a mandar vir com Moedas. Foi uma das pessoas que começou a mandar vir com Moedas. eu digo que não é verdade isso. Isso, portanto, é só um ponto factual. O outro ponto factual ainda, que me permite, é dizer, há um aspecto, eu não vou discutir se esteve, só queria dizer isto. A maior parte das propostas de reação ao que aconteceu no elevador foram propostas aprovadas em Câmara por propostas, portanto foram medidas propostas pela oposição. Tá bem, Não, e então? Mas o que é que isso tem? Não se decidem as pelos- coisas em conjunto, caramba. Então são propostas onde têm que ser feitas, que é na Assembleia. Se aprovaram, o peso tem a pessoa que tem mérito pela proposta não é só a pessoa que a fez, mas também quem a fez aprovar. Se todos fizeram, têm todos mérito. Quanto à pergunta, não temos nada nesse aspecto previsto no nosso programa. Vamos. Só queria confirmar que o contrato que fala a doutora Alexandra Leitão é um contrato de manutenção que vem de uma administração anterior a esta. Portanto, uma administração nomeada pelo PS, que era um contrato de 900 mil euros. Fizemos um contrato de 30% acima para o elevador da Glória. Não fez a Carris, mas é a informação que tenho, de 1.200.000. Esse contrato, subindo 30%, não teve sequer candidatos. Por esse valor. E então foi adjudicada a essa empresa ainda por um valor mais alto. Não é verdade. E, portanto, é mais 30% Não é verdade. de aumento E com já- o novo contrato. Não é Podemos verdade, confirmar. e já foi imagino. objeto. Acho que já foi. fact check. Não, então vamos Bruno confirmar. Mascarenhas, Muito para bem. encerrarmos este assunto, gostava só de lhe perguntar o que é que acha que deve ser feito agora na Calçada da Glória, se faz sentido voltar a instalar um... Pá, não faço ideia, André. Não vi notícias Então, sobre isso. é um Mano. monumento nacional e nós temos que o manter e ter a funcionar naturalmente com equipamento e com tecnologia Olha, eu vou já dizer, se fosse eu, tirava aquilo e metia umas escadas rolantes. Pronto, está feito. que garanta total É um monumento segurança. nacional. Só é Pá, é uma relíquia. Metam aquilo no museu. Eu já sei que me vão cair em cima, mas é pá, porra meu, não era mais fácil? É que aquilo é uma coisa extremamente rudimentar. Para que manter uma coisa que é rudimentar e que dá problemas? Pá, desculpem-me. Pronto, é isso. Pode lá ficar parado como uma peça de museu. Agora, arriscar meter aquilo lá outra vez... Pá, pena que tivéssemos chegado ao final do mandato e então agora é que vamos recorrer aos sábios, agora é que vamos recorrer aos técnicos dos engenheiros, ou seja, random. E os outros nós não. devíamos já Foi só o ter, Moedas, quer dizer. desde o início, desde logo, percebido Mas o que é que manda-me estava a essas acontecer. provas disso que tu estás a dizer. E por houve favor. inúmeros alertas por parte dos trabalhadores Em que é que da o que é que o Moedas Carris, fez? dos quais estes senhores que aqui estão têm conhecimento e nada fizeram. E, portanto, esta coisa de... Claro que não. Quem é que agora vai querer andar naquilo? Desculpem lá. Alguém agora, depois deste acidente, vai querer andar naquele elevador? Faz algum sentido manter aquilo lá? Eu não percebo qual é a lógica. desresponsabilizarem e de tirar dinheiro para cima dos É um monumento problemas, da então, mas manda-me é esses uma artigos, tática Randa, é que isso que eu de estou a facto pedir, não não estou funciona, a pedir nada porque especial. nós vemos que a cidade e os Moedas teve à sua disposição, e eu gostava que os E lisboetas esses custos soubessem têm que isso, ser alocados. Ele que tirou nos para pôr noutro 4 sítio anos qualquer, dos bro. Moedas ele teve Eu já à li disposição sobre isso. 5 mil milhões de euros
para gerir. E a cidade hoje está pior, bem pior, do que estava há 4 anos a esta parte. E eu acho que isto é sintomático e nós Mas, temos... Randam, isso não faz parte, meu. Claro que faz parte. Todos, o Sr. Engenheiro Moedas fala na rua e das pessoas que estão na rua. As pessoas que estão na rua sabem exatamente que a cidade está um caos. Eu ter perguntado nada disso na Assembleia Municipal. Ao Sr. Engenheiro, eu perguntei-lhe 50 vezes, o senhor nunca Sobre respondeu. o Valor da Glória? Aliás, como nunca... Não, o Valor da Glória não. Eu não, tá o Valor da Glória especificamente, o Valor da Glória não. Como é que é aqui? Mas sobre as outras questões, sobre a questão salarial na Carris, sobre o facto da setorial do PS tanto andar em cima dos trabalhadores e só quem tem cartão militante do PS é que é promovido, todas estas situações nós já falámos e os senhores nunca responderam. João Ferreira, eu gostava também de lhe perguntar, para terminarmos mesmo, o que é que acha que deve ser feito a partir de agora na Calçada da Glória? De alguma forma Depois nós deste acidente. apontámos esse claro. caminho quando pedimos a reunião extraordinária de Câmara. Devem ser restabelecidas o mais rapidamente possível as condições para que os elevadores voltem a funcionar, devolvendo à cidade a segurança e a tranquilidade que são necessárias. Isso pode implicar alterar os sistemas na base dos quais os elevadores funcionam. Isso deve acontecer o mais rapidamente possível e até que isso aconteça devem ser garantidas à população transportes alternativos para fazer esse serviço. Eu quero só concretizar, porque Carlos Moedas levantou aqui a questão da devolução do IRS. É importante que se perceba os tais 270 milhões de euros de que a Câmara prescindiu do seu orçamento neste mandato. 270 milhões de euros, para as pessoas terem uma ideia, é mais do que o orçamento de muitas câmaras municipais deste país. E ele não é devolvido às pessoas todo por igual. Mais de metade deste dinheiro vai para os 10% da população de maiores rendimentos. Isto é mais do dobro daquilo que se investiu nos mais de 60 bairros municipais em reabilitação dos bairros municipais da cidade. Isto é mais do que aquilo que se vai gastar na maior obra da cidade, que está previsto gastar, nos túneis do Plano Geral de Drenagem. Isto chegaria e sobraria para requalificar todo o parque escolar da cidade, que tem muitas escolas num estado degradado, lastimável. Isto é muito mais do que aquilo que se gastou em higiene e limpeza urbana neste último ano. Ou seja, é dinheiro que a Câmara poderia dispor a favor de todos, recursos do seu orçamento, e que, por decisão, enfim, dos partidos que tomaram esta decisão, é utilizado de uma forma a beneficiar apenas alguns, quando podia e devia beneficiar todos. Já vamos a outro tipo de assuntos mais à frente. Para já avançamos para a habitação. Todos estamos a par dos preços para comprar ou arrendar casa em Lisboa. Alexandra Leitão, a sua grande Caso, vá lá. proposta é aumentar a oferta da habitação. Na Câmara de Lisboa e no João Ferreira em particular, eu até dou a mão à palmatória. Agora, a nível nacional, mano, a CDU serem dos mais confiáveis, bro, é para rir isso, digo já. Para 20%, ou seja, 64 mil casas. Só se fosse para levar o país ao lodo. Aproximadamente, neste Aí momento, até acredito. menos de metade disso. Quando é que consigo a Câmara Municipal de Lisboa teria essas casas disponíveis para colocar no mercado? Eu tenho sido bastante clara quanto a isso. 20% é um objetivo estratégico a longo prazo. Mas o objetivo imediato posso lhe dar em vários dados. Nós temos uma estratégia para a habitação que passa por vários eixos. Primeiro eixo, construção municipal. Construção municipal que deve ser acelerada. Carlos, mas imagina, eu não digo que estejam envolvidos em escândalos ou não, percebes? Esse também não é o meu critério. Eu também não consigo dizer, pelo menos neste plantel da IEL agora, ninguém que esteja envolvido. Já tivemos lá o Mayan e o Caraças, mas esse gajo eu nem nunca disse que gostava dele. A questão é, escândalos todos tiveram. Olha, no PCP já tiveram, na questão de se analisar, que têm várias propriedades que não libertam para este tipo de finalidades. Ou seja, defendem a habitação, mas depois têm uma carrada de imóveis por todo lado que não disponibilizam, ou não vendem, pelo menos. São de longe o partido com mais património. E depois a questão é, em termos ideológicos, desculpa, mas não podem ser a solução, mano. Em termos ideológicos. Deve-se acelerar, e digo, por exemplo... mas eles também são bem menos. Quantos deputados é que tens da CDU neste momento? Como de maneira nenhuma. Não acho que seja uma solução. Eu, aqui, a nível de Câmara, a nível camarário, eu até consigo dar-te a mão à palmatória e dizer-te que o João Ferreira é um dos mais bem preparados, sem sombra de dúvida. Agora a nível nacional... Como o projeto de Marvila, como a tapada das necessidades. Eu gostava de dar um dado. Nos últimos 4 anos não foi construído um fogo público de habitação em toda a zona ocidental da cidade. Estamos a falar de Belém, Ajuda, Alcântara, nenhum. Portanto, nós temos capacidade e condições para, num mandato, fazer cerca de 4.500 fogos
em muitos Pronto, dos é isso. PRAs, portanto, dos programas de renda acessível que não saíram do papel, enfim, que não foram feitos, mas também mobilizando, porque, vamos ser claros, a emergência da habitação em Portugal e em especial na cidade de Lisboa exige que nós tenhamos todas as ferramentas de políticas públicas a nosso dispor. Público, privado e cooperativo. E é com estas três dimensões que nós temos que atuar. Nada pode ficar de fora, precisamos de toda a gente dentro de todas as ferramentas públicas. Portanto, além da construção municipal, é preciso adotar mecanismos que ponham também parcerias com privados, que aliás, estes 4 anos já lá vou. Estratégico é que não é para concretizar? Estes 20%? Imobiliário também acho que o Random tem razão. Agora imobiliário já é outra coisa. Mas eu tenho que continuar. Como é que vamos mobilizar os privados? Criando uma majoração, permitindo uma majoração em todos os edificados, portanto, os empreendimentos privados, uma majoração para aqueles promotores que aceitem por 25% dessa construção em arrendamento acessível. É uma medida. Outra, mobilizar os devolutos. Lisboa tem uma quantidade absolutamente absurda de devolutos. Só na freguesia de Arroios há quase 4.000, 3.000 e muitos devolutos. E os devolutos não são só imóveis que se perdem para a renda acessível. Será considerado São também imóveis, antes de mais os públicos. Muitos destes devolutos são municipais e do Estado. Tantos, o Miguel Bombarda, por exemplo. Antes de mais os públicos. E depois, naturalmente, trabalhar sobre os privados através de Mas a minha questão é, o PS esteve lá anos e anos e anos. Porquê que isto nunca foi uma questão? negociação. Os devolutos não são só imóveis que se perdem para mobilizar para a habitação, são Só também agora que se lembraram algo dos imóveis de que contribui muito para o estado de degradação em que a cidade está. Mas gostava ainda de dar mais dois aspectos de natureza imediata. Que há coisas que se podem procurar já. Há imóveis, por exemplo, da Segurança Social que estão devolutos que podem ser imediatamente mobilizados. Uma nota ainda para dizer o seguinte. É fundamental. Nós olhamos para a Carta Municipal de Habitação de Lisboa e o que encontramos é uma carta muito pouco ambiciosa. Eu posso mostrar aqui quantos fogos planeiam a ser construídos até 2026, até 2028. Mas deixe-me ouvi-la sobre uma das medidas que falou agora, de obrigar cada novo empreendimento não na é cidade obrigar, a ter um quarto. Para dar uma majoração na construção, no número de andares, a quem esteja disposto a que 25% do imóvel seja para a habitação acessível. Não é Mas quanto é que é a majoração? obrigar, é se quiserem aderir. E não acha que isso pode afastar? Isto pode só dizer que as pessoas não queremos aderir. Com licença, adeus. Olha, pois, eu já temia que isto fosse acontecer. Ai pá, foda-se pá. Esperem lá, malta. Olha, a câmara não se aguenta com este calor. Estava mesmo a ver que isto ia acontecer. Porra, pá. Está muito quente esta câmara. Esperem só um bocadinho. Vou ter que tirar a abril dali. Fogo. God damn it, pá. Agora onde é que eu estou aqui? Pronto, acho que assim já vai dar. Desculpem lá, malta. Pá, é que a El Gato nunca se aguenta com este calor, man. Pronto, olha, fica assim. Temos que fazer Destinados Foi a quem Câmara, quer, malta, foi a Câmara que foi comprar em abaixo. Lisboa, Repare, sonha com isso. Isso tem que ser construído com um modelo que seja... Está quente, está bem da quente, está a ferver. Que seja que os privados adiram. Nós tivemos agora, nestes últimos 4 anos, por exemplo, não se desenvolveu nenhuma das parcerias com privados, por exemplo, nestes últimos 4 anos. Carlos Moedas, na campanha de há 4 anos prometeu aumentar o número de casas para jovens, foi sobretudo esse ponto que sublinhou na campanha de há 4 anos, deixou cair agora a sua vereadora da habitação, Filipa Roseta. É uma forma de assumir que falharam? Não, eu gostava de lhe dizer aqui claramente, se há um assunto em que estou à vontade com os lisboetas é com a habitação. Ainda hoje entregámos a chave 2804, ou seja, já entregámos a 2804 famílias chaves a famílias que de outra maneira não conseguiriam ter casa. Metade dessas casas para renda apoiada, portanto pessoas que quase não podem pagar a renda, e outra metade para renda acessível, ou seja, para jovens médicos, jovens enfermeiros, jovens polícias,
para jovens que hoje também já não conseguem pagar renda na cidade. Foram 2.800. E depois ajudámos mais 1.300 famílias a pagar a renda, a compensar, quando a renda é muito cara, pagarmos uma parte da renda. Portanto, sobre isso estou muito à vontade. E sabe porquê? Porque quando eu cheguei, nós tínhamos em construção 256 casas de renda acessível. Neste momento estão quase 1.000. Portanto, aquilo que eu recebi quando cheguei eram 256. Aquilo que estou aqui para um segundo mandato são quase 1.000. Aquilo que se fez nestes 4 anos foi absolutamente único, porque durante 10 anos... Então porquê que troca a vereadora da habitação? Deixe-me só acabar de responder, porque é importante. Durante 10 anos... Não percebi que 10 anos, imagino... O que é não, mas... Deixe-me só acabar de responder, porque é importante. Durante 10 anos, imagino, construíram-se em Lisboa, isto está na Carta da Habitação, à volta de 20 fogos por ano. Se tiver aí, o INE diz 17 e aí diz 20 e poucos. Portanto, aí está aquilo que foi feito entre 2010 e 2020. Nessa altura, imagine, só se construíram 17 ou 20 por ano. Deve estar aí o número. O vereador João Ferreira sabe bem disto. E, portanto, nós tivemos uma crise enorme que foi criada por uma estagnação. Portanto, esse trabalho foi feito por uma grande vereadora, uma grande mulher, e o trabalho vai ser continuado por outros. Eu tenho uma grande equipa, sabe? É que nós, se quiser, falamos das equipas. Eu tenho uma equipa com pessoas de grande valor. E vai e um tocá-la líder quase é um toda, líder. só mantenho Não é questão. Tenho uma equipa com pessoas de grande valor e tive uma equipa com pessoas de grande valor. Tenho pessoas com experiência de gestão com mais de 10 anos no público, tenho pessoas que têm experiência de variação, tenho pessoas que têm grande experiência. É normal que durante 4 anos, com o trabalho, que haja desgaste, que há pessoas que desejem sair, que vão fazer outra coisa na vida. Mas nós vamos continuar com uma equipa refrescada, mas com uma equipa Quem é que que tem será o vereador da habitação, se ganhar? Temos pessoas, tenho o professor Vasco Pereira Rato, que trabalhou com a vereadora Filipa Roseta, que foi o seu braço direito, e portanto eu tenho isso tudo. Gostava de saber, por exemplo, quem seria o vereador da habitação e do urbanismo da doutora Alexandra Leitão. Acho que era interessante. Acho que não precisamos de antecipar isso. Não me parece que seja agora, adequado. no trabalho... Eu gostava de saber quem é. O que foi feito, o que eu gostava de dizer é que tem que haver um esclarecimento muito grande, porque eu gostei de ouvir a doutora Alexandra Leitão falar do privado, porque até agora a filosofia do Partido Socialista na Câmara foi dizer que sim, queria trabalhar com o privado, mas fazer tudo para bloquear quando era com o privado. O Presidente da Câmara anterior lançou alguns destes projetos de renda acessível com privados, só que os privados não quiseram fazer, porque eles estavam feitos através de toda uma série de características que os privados não queriam vir. E não queriam vir porque 4 anos com privados? 2 bloquearam o PS. O PS bloqueou o Parque das Nações, Porquê? bloqueou o Benfica. Qual era o valor? Aquilo que foi feito, pelo Partido Socialista foi querer baixar a renda para que os privados não quisessem fazer. Qual era o valor isso é da muito renda? importante. E, portanto, nós temos que ter também a certeza, qual era o valor com certeza, da renda. e podemos falar disso no detalhe que quiser. Agora, aquilo que nós fizemos não tem paralelo com o que foi feito anteriormente. E para o futuro, Carlos Moedas promete o maior projeto de habitação que Lisboa viu nas últimas décadas, é assim que o menciona, 2.400 casas no Vale de Santo António, 2.000 no Vale de Chelas. Quando é que estarão prontas e quantas é que serão para arrendamento acessível? Para terminar. Nós conseguimos desbloquear 250 hectares e isso aí, e também o trabalho, por exemplo, da Variação e do Partido Comunista Português, na altura, para desbloquear terrenos que estão há anos e anos e anos e anos completamente parados, mas também ter projetos, não só estes dois do Vale de Santo António e do Vale de Chelas, que são mais de 5.000 casas para os lisboetas, mas também aquilo que vai ser um projeto de levar os jovens lisboetas para os bairros históricos. Isto para mim interessa-me, sinceramente, porque se a malta fugir da periferia para ir para lá para dentro para o centro de Lisboa, para mim é ouro sobre azul. Nós temos de trazer os lisboetas e os jovens para os bairros históricos. Temos mais de 700 casas já identificadas, 100 que podemos começar já a reabilitar, a construir no centro histórico de Lisboa para trazer os jovens. Isto vai demorar um mandato, não é? E as casas do Vale de Chelas e do Vale de Santo António vai demorar mais do que isso. Estamos a falar de terrenos que ainda estão completamente... Começámos, olha, na Quinta do Ferro, começámos a construir um edifício quando há 30 anos que prometiam na Quinta do Ferro construir um edifício. Há 30 anos, desde os anos 70. Depois começámos na Casal do Pinto, já temos aí uma creche, já estamos a construir as infraestruturas. Vamos começar a fazer as infraestruturas e começar a fazer com os privados, não pode ser só o público, Não, mas é curioso porque na Quinta do Ferro desistiu dos terrenos privados, só está a utilizar os terrenos municipais. Desistiu porque estou em minoria, porque estou em minoria na Câmara. Não, desistiu completamente dos privados. Bruno Mascarenhas, sendo justo. Já estamos ali com um déficit. Quer transformar 50% dos inquilinos municipais
em proprietários. Como é que isso será possível? Vai querer criar programas de financiamento específicos ou vai procurar dar-lhes isenções fiscais para que o consigam fazer? Já lá vou. Antes de mais, nós estamos aqui a discutir programas eleitorais e com certeza que todos trazem as suas propostas, mas é preciso perceber que estes senhores estão cá há 50 anos e não apresentam soluções. Quem é que está cá há 50 anos? O Carlos Moedas? Na política? Falam muito no período. Esta malta regurgita sempre a mesma conversa. Mesmo. O pessoal do Chega parece que recebe um memorando para dizerem sempre todos o mesmo. Depois não dizem nada, no fundo, é só isto. Eleitoral, mas depois não executam. E o que é certo é que nós vivemos numa estagnação completa na cidade de Lisboa e Lisboa, de certa forma, está até ao abandono. Claro. Isto é como se fosse uma doença que não pode ser curada por aqueles que provocaram a doença. Nós temos que ter uma nova visão completamente diferente, uma nova visão para a cidade, que claramente isto não é resposta. Portanto, a única resposta... Qual é a resposta do Chega? Alternativa que existe é de gente que sem vícios, é de gente que não está refém dos aparelhos partidários. Sobre esta medida em específico? E sobre esta medida em específico eu queria explicar-lhe o seguinte. É impossível, do ponto de vista orçamental, estar a manter 25 mil imóveis e a fazer a manutenção dos mesmos. E nós vemos o estado de degradação em que eles estão. Eu não sei como é que o PS... Eu, sinceramente, tenho a ideia que a sua doutora Sandra Leitão não está bem a ver o problema. Mas é impossível. E, portanto, nós, para aquelas pessoas que estão na habitação social e que são cumpridoras e que pagaram as rendas ao longo dos anos e que veem o PS que poupava 20% das pessoas estavam em cumprimento e o Engenho Moedas tem 13% de pessoas em cumprimento. Portanto, essas nós queremos que possam sair e dar espaço a outros. E vão metê-los onde? É isso que queremos perceber. Essa malta vai para onde? Relativamente àquelas outras, acho que pagam. Essas, naturalmente, nós vamos, é como se fosse um leasing, vamos fazer as contas, ver qual é que foi o valor que pagaram, fazemos as contas e no final está tabelado por regulamento, nós vamos dar a possibilidade das pessoas poderem adquirir essa casa. Portanto, as pessoas que... foda-se, isto é histórico. E mais, com uma medida travão, que é não poderem revender antes de 7 anos, pelo menos. Portanto, e com isso... Portanto, compram a casa e não a podem vender. Hein? Já viram esta merda? Estão a pagar a casa, obrigam-nos, dão-lhes a hipótese de comprarem a casa se não vão para o olho da rua e se comprarem a casa nem a podem vender. Foda-se, olha, histórico. Chega, parabéns, caralho. Eu nem sei como é que é possível fazer uma destas. Das pessoas proprietárias. Porque ao contrário desta visão... tornamos as pessoas proprietárias, é bom. Engordar cada vez mais e mais e mais... e vão obrigá-las a ser proprietárias. Neste caso, as Gebalis, e criar um rol de dependentes por parte dos partidos políticos. Nós temos uma visão completamente diferente. Se as pessoas forem proprietárias... A cena é que isto nem são imigrantes. Isto até tem piada... Porque isto são pessoas que moram lá, que a maior parte delas nem imigrantes são. São pessoas que moram lá desde sempre e eles querem correr com elas, com os velhotes. Estimam a sua casa. Se as pessoas forem proprietárias, têm e pagam os condomínios. E é isso que nós queremos. Não é esta dívida avassaladora. Eu não sei onde é que Chega viu esta. Que o PS deixou de 45 milhões e que o PSD não soube resolver porque a mantém na mesma. Bruno Mascarenhas também propõe construir 4.500 casas com rendas acessíveis, T2 a 700 euros por mês, tem essa medida muito específica. Exatamente. Vai construir onde e quais é que são os critérios para se poder eu gostava também de ter uma renda a esse valor? Logo no início do mandato nós vimos a oportunidade e falámos na Assembleia Municipal e falámos também T2 a 700 paus de 2 locais em específico que a Câmara, e bem, portanto, deu sequência. Aliás, há inúmeras situações na cidade de Lisboa que a atual Câmara pegou nas nossas ideias. Há pouco o Engenho Moedas falou para os setores estratégicos da cidade de Lisboa, que é a segurança, portanto, os polícias, a educação, os professores e a saúde, médicos e enfermeiros. Foi uma medida que nós lançámos e, portanto, que a Câmara depois acolheu na questão que é da renda acessível. E bem, agora, nós também falámos da Colina de Santana, Val de Chelas e Val de Santo António e, portanto, nós temos aqui uma oportunidade de construir, mas através do investimento privado. Porque estes senhores já não vão ter meios de financiamento, por isso é que nós dizemos que o financiamento público já não vão ter capacidade
porque já gastaram essa oportunidade. Quem é que ia poder beneficiar dos T2 a 700 euros por mês? Não, vamos privilegiar, naturalmente, jovens portugueses. E ao contrário do Engenheiro Moedas, que atribuiu Jovens portugueses de bem, atenção. Nestas suas casas, cerca de 25% são estrangeiros. Nós queremos exatamente privilegiar, e lembra-se, recorda-se, numa reunião que nós, na Assembleia Municipal que tivemos, é que o Engenheiro Moedas disse, não, eu não pergunto às pessoas de onde é que elas vêm, eu dou-lhes a chave e concorreram, e eu dou-lhes a chave. Nós não entendemos isso assim. Nós entendemos que nós devemos, na cidade de Lisboa, as pessoas pagam os seus impostos, devemos privilegiar os portugueses. João Ferreira, a CDU quer construir casas em terrenos municipais, quer que a Câmara compre mais casas através do direito de preferência que tem, que transforme património da Câmara em habitação acessível. Claro Além que há. disso, ainda quer No atuar centro de sobre Lisboa casas talvez de não, multas, mas fora como a dá. Calçada Leitão E também ali disse que naquela era zona preciso é. para agravar, por exemplo, o IMI, assim conseguindo que as coloquem no mercado. Com tudo isto, diz que vai conseguir chegar a 5 mil casas a custos acessíveis. Como é que chegou a esse valor? Em primeiro lugar, tínhamos isto em conta. Ninguém vai ouvir da CDU que a Câmara pode, por si só, resolver o problema da habitação em Lisboa. Pronto. A dimensão e a gravidade do problema é tal que exige uma robustez de políticas nacionais, não só em Lisboa, mas no conjunto da área metropolitana, Claro. que não deve ser nunca esquecido. Segunda questão. Lisboa tem, na comparação com outras cidades europeias com as quais habitualmente nos comparamos, um déficit de habitação pública e não um excesso de habitação pública. Nós precisamos de produzir, aumentar o parque habitacional público. Neste momento é 8,5%. Não só para permitir que mais gente possa chegar a ele, mas também para exercer um efeito de contenção sobre o mercado. Seria trágico diminuir o parque habitacional, a dimensão do parque habitacional público no momento em que estamos. Terceira questão. É possível, a Câmara tem instrumentos, não obstante o que disse em primeiro lugar, para, se bem utilizados, dar um contributo muito grande para a resolução do problema da habitação. Em primeiro lugar, os seus ativos, os terrenos municipais e o património municipal disperso. Está largamente desaproveitado, durante anos foi alienado, falou-se aqui de património público. Há exemplos do antigo quarteirão do Hospital do Desterro, o hotel do Quartel da Graça, podia ser habitação acessível. Não é, é um hotel porque alguém no Governo tomou a opção de o concessionar. E porque alguém na Câmara licenciou irrestritamente tudo o que eram hotéis, desviando muita coisa da função habitacional que podia ter. E isto é um problema que temos no plano diretor municipal, que tem que ser revisto. Eu acho que dificilmente resolvemos esse problema, porque esse problema existe em toda a Europa, no fundo, ao caso. Carlos Moedas agiu mal, mas não esteve sozinho. Houve quem lhe desse a mão nesta aprovação irrestrita. Os exemplos que aqui dei são bons exemplos disso. Terceira questão. Nós temos que usar necessariamente os instrumentos que digo que a Câmara tem na mão, tem que ser necessariamente uma combinação de soluções. Seguramente construção de promoção direta municipal. Já aqui foi referido o caso do programa de arrendamento a custos acessíveis do Alto do Restelo, está desde 2021 pronto a avançar, uma solução urbanística de grande qualidade, não é produzir habitação, caixotes onde se engavetam pessoas, é uma solução urbanística com uma edificabilidade abaixo do máximo que o PDM permite, com soluções de urbanismo comercial, equipamentos como escolas, creches, transportes públicos. Era uma solução que, além de criar habitação a preços acessíveis, ia qualificar a vida naquele bairro. Foi metido na gaveta, está há 4 anos na gaveta. O Vale de Santo António, Carlos Moedas falou aqui no Vale de Santo António, mas é importante que, e sim, os vereadores do PCP tiveram um papel determinante na salvaguarda daqueles terrenos. São 50 hectares de terrenos, e essencialmente... 98% desses terrenos são públicos, municipais. É um ativo de que a Câmara não pode prescindir. É a maior área por urbanizar, se descontarmos os terrenos que vão ser libertados com o aeroporto, é a maior área ainda disponível para urbanizar. A primeira solução que Carlos Moedas trouxe à Câmara Municipal foi alienar uma parte desses terrenos. E aí sim, nós tivemos uma responsabilidade grande, que foi dizer, não, isto é um ativo municipal estratégico, a Câmara não tem tantos ativos assim, portanto, se nós precisamos de aumentar o parque habitacional público, nós temos de reservar este ativo estratégico para a construção pública. E aí sim, o Carlos Moedas diz muitas vezes que foi bloqueado nas suas ações. Não é verdade a maioria das vezes, mas de facto houve momentos em que isso aconteceu e foi importante. Neste momento foi, neste caso em concreto, foi por iniciativa dos vereadores da CDU, senão já não teríamos a reserva estratégica de que Carlos Moedas agora aqui fala e que é de facto muito importante. Depois temos que encarar também a
necessidade de soluções cooperativas, A cara da parcerias moeda. público-público entre o município e o Estado Central, parcerias público-comunitárias, criar, é a proposta que fazemos, uma autêntica via verde urbanística para a habitação Olha, não estás a ver? especulativa na Câmara Municipal e sim, o zonamento inclusivo. Aqui pareceu-me haver até um recuo da parte do Partido Socialista, porque o zonamento inclusivo significa que nas grandes operações urbanísticas a lançado futuro, 25% sejam reservados para a habitação a preços acessíveis, sem condições de dar cá mais edificabilidade. Nós temos que acabar com essas coisas que levaram a uma construção absoluta e uma ocupação de solo desregrado em Lisboa. Última coisa, e para terminar. Já não dá mesmo mais tempo para ainda são irmos. 48 mil casas, são 48 mil casas que estão vazias em Lisboa. Ainda temos que ir à 30 segurança. mil não pagam sequer fatura de água e estão vazias há muito tempo. Destas, só 6 mil têm o IMI agravado, 6 a 7 mil. Vamos mudar Nós de assunto. fizemos o maior investimento desde há 30 anos Isso em não é habitação, verdade. foram 560 Aliás, milhões de euros. se há coisa- E, portanto, a partir daí acho que Também temos tiveram pouco o maior aqui financiamento Se que há há coisa que memória. caracteriza este com o mandato, é um desfazamento enorme entre as possibilidades ver o e PCP concretizar. tentar aqui dizer que o projeto do Val de Santo António e do Val de Chelas é do PCP. Eu penso que todos ajudamos, somos um executivo na Câmara Municipal e conseguimos avançar com algo que esteve durante anos parado, o que se refletiu durante anos na cidade, porque a cidade estagnou em termos de habitação. E, Vamos portanto, mudar aqueles de que hoje assunto. dizem que vão fazer Continua. 4 mil, 5 mil, Não, 6 mil, Permita-me, não posso mudar nunca o fizeram. sendo a primeira, Portanto, acabo por ter sempre dificuldade em contraditar, porque sou sempre a primeira em todos os temas. Foi Mas sorteio. foi a sorteio, sim senhor, mas eu usarei então. Tadinha de Alexandra. É assim, é muito falacioso a história das 2.800 chaves. Porque depois Carlos Moedas compara chaves com casas novas. Compara chaves, atribuição de chaves, com casas novas do tempo anterior. E destas 2.800 chaves, 1.274 estavam em construção quando chegou ao Executivo. E era importante, era importante que o dissesse. E das remanescentes, uma parte é nova, uma parte bem pequena é nova, e o resto é a rotatividade normal das chaves nos bairros municipais. Eu explico às pessoas. Quando, por exemplo, uma família muda o agregado familiar, há uma rotatividade. verdade. Quando há uma pequena requalificação, muda o agregado familiar. Portanto, chaves entregues e casas novas são dois conceitos diferentes e a bem da lisura é importante que se diga. Segundo aspecto que eu não posso deixar de dizer, há aqui um aspecto fundamental. Para Há sempre aspectos libertar fundamentais. casas para arrendamento duradouro e permanente, é preciso restringir o alojamento local. E tudo aquilo que este Executivo fez em matéria de alojamento local foi ao contrário do que devia. Não cancelou registros que podia ter cancelado. Ainda agora, na última reunião do Executivo, o Partido Socialista tentou que fosse discutido o regulamento do alojamento local. Por causa disso, em novembro, vai acabar a suspensão da atribuição de licenças do alojamento local. Lisboa precisa de equilíbrio. Lisboa precisa de equilíbrio entre turismo e Está cheio de casas pó. para as pessoas viverem. Quer responder, Carlos Moedas, mesmo para terminar? Os lisboetas não têm casas Com que todo, possam pagar. E esse é que é o ponto fundamental. Já agora dizer, só para terminar, eu vou dar os números que o Carlos Moedas não quis dar. Aquele projeto privado que queria faria com que um T3 custasse a renda de 1.375 euros, um T2 1.150 euros e um T1 900 euros. E se para si isto são Está rendas cheio de pó isto, acessíveis, pá. pois, olha, para a maioria dos lisboetas, É verdade. garanto Com as que não são. tabelas, exatamente as tabelas do Governo. Não, Agora, era estes os doutora valores, Alexandra posso Leitão, demonstrar. o Partido Socialista deixou o alojamento local crescer de 500 unidades em 2010 para 19 mil unidades em 2019. E, portanto, o Partido Socialista dar lições sobre o alojamento local quando Pimba. deixou de Quando é que regular mudou a o lei? mercado. Quando é que e eu mudou que a sou lei? o único Presidente da Câmara que conseguiu diminuir, porque nós diminuímos o número de alojamentos locais, nós travámos o alojamento local e em novembro continua a ser travado e nós temos um Como? Se não regulamento aprova o e regulamento? vamos ter o Recusou? regulamento. Recusou aprovar o regulamento? não é Recusou verdade, na última- não é verdade, na não é última verdade. reunião, Repare, recusou eu aprovar o percebo regulamento. que tenho a vontade de estar aqui a falar sobre temas da reunião de Câmara, em que no mês de setembro, que estamos agora a um mês das eleições, é que o Partido Socialista quer criar aqui um teatro político. Nós travámos o alojamento local durante estes 4 anos, reduzimos o alojamento local desses 20 mil, quase 20 mil, conseguimos reduzir. E, portanto, nós reduzimos o número de alojamento local em Lisboa. Portanto, isso Para não é quanto? verdade. Já- E, portanto, Só eu temos- penso É ou não que- verdade que o Executivo que
que os partidos que lidera votou 2 vezes contra a proposta de suspensão do alojamento local. Não é verdade. Eu Porque pedi nós as datas. criamos um regulamento. 15 de dezembro de 2021, 14 de setembro de 2022. E bem que nós criamos um regulamento. Pronto, e o muito regulamento bem. era 2,5% Então, porquê que não se aprova? 5%. Mas ainda não temos regulamento, está a acabar o PS mandato. não deixou, Já só até temos agora 5 minutos na SIC. Vamos Leitão! Lembrou-se no último. avançar. Calce, mulher. Já não temos mais tempo. E Não, deixa falar, pá. Dizer aqui algo ainda quanto à habitação. É que estes senhores constroem caro e mal. Aí vem ele, Bruno Mascarenhas, o construtor. E ao contrário daquilo que nós de facto propomos, que é conseguir fazer aqui economias de escala, tal como alguns bairros que foram feitos na cidade de Lisboa, como o bairro de Alvalade, onde se conseguiu, com projetos bem definidos, fazer uma construção de pá, sei lá, ó, qualidade Ninja. e que permite exatamente... Entre estes atribuir 4, estes ou valores. no João Portanto, a Ferreira nossa ou no Carlos proposta de Moedas. preço É uma proposta de preço realmente Mas eu não vou ter que votar para Lisboa, felizmente. permita aos jovens conseguir... Mas acho que arrendar Lisboa está com uma casa, decisão eventualmente difícil até em mãos, comprar digo por já. preços muito mais baixos, com qualidade, do que esta construção que estes senhores têm feito nos últimos anos, da pouca construção que estes senhores têm feito nos últimos anos. João Ferreira, para terminarmos o tema da habitação. Sim, nós estamos dependentes de um conjunto de mudanças que vão além do âmbito municipal, mas que também no âmbito municipal vão além do domínio estrito da habitação. Eu há pouco referi-me à revisão do PDM. Alexandre Leitão tem razão quando diz que Carlos Moedas não foi capaz de concluir uma revisão do regulamento do alojamento local. É verdade, pá, não até sei, agora não eu- foi concluída e há eu um não risco acho Moedas de a assim tão suspensão inválido. temporária E também que não temos iniciou a ser revisão do levantada. PDM já agora. Mas não é menos verdade, Alexandre Leitão e Carlos Moedas, que nós o que tivemos ao longo destes 4 anos de mandato, na sequência, aliás, do que vinha de trás, foi uma aprovação irrestrita de novas funções hoteleiras, de unidades hoteleiras, muitas É vezes um nome desviando da escalante. função habitacional. Eu gosto do inclusive João de Ferreira, antigo património nunca público, desgostei do homem. Coisas que hoje podiam ser habitação a preços acessíveis. Já aqui dei 2 exemplos. Acho que ele está no partido Nós errado, Não mas- podemos admitir que em plena crise habitacional, e por isso Epá, mas, o PCP mas isso há em todos os mandatos, pá. O que é que se há de fazer? O Carlos Moedas é o quê? propôs não só uma revisão do plano diretor municipal, em que um dos eixos que orienta, e aliás a Câmara aprovou, portanto é preciso dar sequência a isso agora, um dos eixos que orienta essa revisão é o direito à habitação, Sem dúvida. pois questões como a mobilidade, os equipamentos de uso coletivo, as questões de enquadramento regional na área metropolitana, que são hoje fundamentais, As e as rotundas. questões ambientais. Mas no que toca à habitação, nós temos que alterar um quadro institucional que abriu campo à especulação Estamos de acordo e imobiliária. até lá, E é- inclusive, e- fazer e- uma estamos de moratória acordo. para não continuar a aprovar E até lá Fazer propomos uma que haja moratória. até à revisão uma moratória para... Sim, Com certeza. mas essa moratória já poderia Nós ter temos é que acontecido. facilitar E não o aconteceu licenciamento. também. Sim, Bruno Não Mascarenhas. aconteceu Nós porque temos- esta foi uma daquelas áreas... Nós Peço temos é que desculpa. Olha o Carlos, Eu vou concluir. Carlitos. Eu vou concluir. Esta foi uma daquelas áreas onde, de facto, Carlos Moedas não tem nenhuma razão de queixa, porque na prática teve as condições num executivo municipal onde não tinha a maioria absoluta, acabou por ter garantida a aprovação de instrumentos como se tivesse maioria absoluta, que não O teve João nas urnas. sabe, Foi o caso sem dos mexer no orçamentos, PDM. foi o caso das Sim, aprovações irrestritas o de Partido hotéis. Socialista viabilizou 4 foi o orçamentos caso para a das questão de piores, estabilidade dos piores democrática. licenciamentos. Para equilibrar o tempo, Não, mas Bruno para Mascarenhas. Foi o caso das alterações Não, orçamentais. desculpa. Há pouco É, pá, estávamos mas- a falar da Carris. Foi o caso das João alterações Ferreira. orçamentais que tiraram dinheiro à Carris para o dançar. João Ferreira, É pá, ó Bruno, deixa só falar! agora é o Bruno Mascarenhas. Foi o caso das Bruno Mascarenhas. Foi o caso das alterações orçamentais. Há pouco estávamos a falar da Carris. Foi o caso das alterações Ferreira. orçamentais que tiraram dinheiro à Carris para o dançar. João Ferreira, agora é o Bruno Mascarenhas. Ninguém João, isso conhece é uma Alexandre, medida, isso é uma os medida. lisboetas, se Sim, perguntar, inacreditável. não conhecem uma medida sua que seja impactante para a cidade. Acredito que conhecem. O Bruno Mascarenhas não conhece, mas a segunda que conhece. Então, Bárbara, como é que estás? Sabe o que é que eu fiz? Programa de Consegui arrendamento de suster custos como acessíveis. Foi uma deputado proposta da municipal, CDU em consegui 2018. a mesquita da Programa de moradia. Epá, eles em 2018 ainda não andavam nesta vida, ó João. Ele sabe lá. arrendamento Os de senhores custos queriam acessíveis. fazer. Este é que chegou agora. São Este chegou os agora, escolar da chegou agora à sala e acha que... Vamos, João Ferreira, vamos deixar o Bruno Mascarenhas terminar. Pronto, e Como fui interpelado, qualquer Fundo de Emergência no fundo- Social, no reforço, fundo- proposta da no CDU. fundo- Bruno Ó Mascarenhas. João, Não, concretamente, Já chega. relativamente a este tema, o que é que nós temos? Nós temos sempre, e volto ao mesmo, temos estas pessoas que falam exatamente sempre dos mesmos temas, mas mas pá, ó depois- João, pela tua saúde, man, está bem? Ó Bruno, já percebemos. Já percebemos que falam dos mesmos temas. Claro que falam dos mesmos temas. São os temas que lhes são... que são a ordem do dia, meu. Como assim? Falam dos mesmos temas. Portanto, isso do que não dizer nada e estar a fazer a população de burros.
Que é o que vocês fazem. Não conseguimos. Epá, eu acho que qualquer pessoa ficaria exaltada nesta situação, tendo em conta que é um gajo sério que trabalha e que faz propostas, e depois tem o Bruno Mascarenhas que chega aqui e começa a dizer que não fazem nada. Que estes senhores estão cá há 50 anos. O Bruno, onde é que estava o Bruno há 50 anos? É a minha pergunta. É que nós precisávamos era de saber isso. Pura e simplesmente que eles se tornem práticos. E uma das coisas que é fundamental neste caso, nós queremos dar ao mercado a possibilidade e aos privados a possibilidade de construírem e construírem em massa, nós temos que olhar para a questão dos prazos de licenciamento. Eu só gostava de saber onde é que andava esta malta toda do Chega há uns 5 ou 6 anos atrás, antes do partido ser formado. Gostava de saber. Estão sempre a mandar esta larocha do ar, não fazem nada há 50 anos. Então e onde é que vocês estavam, porra? E depois também temos que dar garantias os salvadores da pátria, às pessoas que, se houver ocupações, os paladinos do trabalho, não saírem das casas, temos que arranjar formas de as conseguir tirar. E isso é algo que é preciso ter coragem. É algo que nós não vemos de forma alguma que estes partidos do sistema consigam fazer. Não é verdade. E, só 2 pontos. Do sistema. Nós, nestes 4 anos, conseguimos reduzir aquilo que era o licenciamento urbanístico, que demorava anos, em que 96% dos projetos são aprovados em 6 meses. Portanto, isso fomos nós que fizemos. Não é verdade. Isso não é Segundo, em relação a um ponto muito importante, Dois anos e meio. 96% tem a arquitetura aprovada em 6 meses. A sua vereadora, dois anos e meio. até para a construção Agora, própria da Câmara, diz que são 2 anos e meio. Carlos Não, eu Moedas. sei que estou aqui com 3 contra 1, mas era 3 bom contra 1 de não conseguir está falar. conseguido. E é muito importante porque foi um trabalho Pois, que foi feito claro. e que é muito importante. Agora, também há outro ponto aí que disse que para mim é muito importante. Lisboa é uma cidade onde cumprimos a lei e a ordem. Nós fizemos mais de 400 desocupações de casas em Lisboa e fizemos essas desocupações quando as pessoas não cumprem os critérios e que estão a tirar o lugar a outros que estão à espera. E, portanto, se estar a dizer que nós fizemos... Pelo menos 800 portanto, por fazer. 800 por fazer. Isso, digo-lhe uma coisa, acho que aí dei as minhas provas e os lisboetas sabem que quando foi preciso fizemos em meses... Obrigado, Twino. Obrigadíssimo, pá. Obrigadão. Obrigado por 7 meses, meu. Os bairros municipais sou Grande respeitado Twino, por pá. isso. Sou respeitado. 117 Não- casas estavam e muitos ocupadas, fizemos 400 legalizou, e a desocupações. sua vereadora, que o senhor 400 agora, pelos desocupações. vistos... Vou repetir o número, 400, só para perceber. Não, a vereadora que o senhor, pelos Como vistos, não ouviu, afastou, como disse 100, eu estou a dizer ela 400. própria vai dizer que nós temos que ter muita sensibilidade. Claro que tem que ter Claro que sensibilidade, mas Claro o que que mas o é facto é que os senhores tiveram 4 anos para conseguir desocupar casas ilegalmente ocupadas e não foram capazes de o fazer. E isso é falta de coragem quando temos tanta gente a precisar de casa na cidade de Lisboa. Mas isso é responsabilidade da Câmara de Lisboa ou é responsabilidade das autoridades legais? Quando temos tanta gente em lista de É a Câmara de Lisboa que tem a responsabilidade de desocupar as casas ilegais? espera Eu e os estou-lhe a senhores dizer, e está-me a- beneficiam sempre os mesmos e não abrem realmente Só para espaço esclarecer. a que outros possam ter Vamos ter- uma oportunidade de ter uma habitação. Que ficar aqui por aqui na SIC, mas ainda vamos procurar falar de segurança, imigração, higiene urbana, mobilidade. Epá. Há muito debate pela frente. Continua Não, connosco chega só a na tirar poeira. SIC Notícias, o Jornal da Noite Já fica por percebemos. aqui. Até em cenas como as autárquicas. Vamos a isso, Alexandra Leitão, vamos avançar para depois da manhã, no dia em que retomam os trabalhos no Parlamento, está marcada para a porta da Assembleia da República uma manifestação dos imigrantes em Portugal. O mandatário da sua candidatura, António Vitorino, defendeu em janeiro a posição de Pedro Nuno Santos, que admitiu que o mecanismo de manifestação de interesse da altura do governo de António Costa teve um efeito de chamada muito grande de imigrantes num curto espaço de tempo. Na altura, Alexandra Leitão pediu serenidade nesse debate, aliás, até pediu serenidade dentro do seu próprio partido. O que lhe pergunto é se agora, que em campanha, acredito que com certeza esteja a contactar mais de perto com a realidade lisboeta, se já os compreende melhor. Não, eu na altura o que disse, aliás a posição do Partido Socialista na altura, e eu era líder parlamentar, foi de propor alterações ao regime da manifestação de interesses, que depois não foram aprovados porque o governo caiu e depois foram aprovadas, acabou por não se querer negociar com o Partido Socialista e o governo fez aprovar. Filipe, olha uma Chega. coisa, mano. Tu tens de começar a... Sabes o que é que se passa, mano? Eu vou-te dizer. Pelos vistos, quem não dorme és tu, puto. Tu estás num canal em que tu, à partida, sabes com o qual não concordas e estás a mandar vir. Eu já expliquei várias vezes porque é que... Mas com respeito ao debate, eu tenho alguma obrigação de respeitar seja o que for, caralho. Eu sou um gajo a comentar um assunto, porra. Eu tenho alguma responsabilidade política, meu. Estás bêbado, ok? Olha agora, eu estou a ver um vídeo, como tu vês os teus vídeos e não precisas respeitar. Aliás, eu respeito
na medida em que não estou aqui a silenciá-los, estou a deixá-los falar. Agora, não tenho que validar a javardice que está a ser dita aqui. Eu respeito, mas não valido. Olha agora, é do YouTube. Só podia, já sabem como é que funciona. Mas a questão é esta, e é muito simples. Pá, então o gajo está aqui a falar de coisas que não têm nada a ver. A trazer temas que são que nem são da responsabilidade da Câmara. Coisas que nem são interessantes para o debate sequer. E eu tenho que estar a respeitar. É ridículo, esta malta é ridícula. Olha, Filipe, diz-me 3 medidas para a Câmara de Lisboa que tu achas que o Chega defende que queres ver cumpridas. Só favor. Outro E eu depois leio os mas teus isso não é comentários. matéria da competência municipal. O que é matéria, de facto, de competência municipal nessas áreas é garantir segurança e garantir integração. E isso é que é matéria da competência municipal. E aquilo que, já que falou do mandatário da minha candidatura, o que tem Porra, voou para aqui um realçado plástico. muito desenvolvidamente, e eu concordo, é o papel dos municípios enquanto fator de integração. Agora, eu gostava, enfim, penso que haverá tempo para isso, porque há aspectos que era preciso... Mas eu estou a denegrir o quê? Filipe, desculpa lá. Olha lá, volto-te a dizer. Vamos voltar atrás. Filipe, diz-me 3 medidas do Chega para a Câmara de Lisboa, com as quais tu concordas, se faz favor. Já que respeitas tanto o debate e estás tão atento àquilo que está a ser dito aqui e concordas tanto com o partido, pá, dá-me 3 medidas. 3 medidas do Chega para a Câmara de Lisboa, com as quais tu concordas. Vá, bora. É o último comentário que vou ler teu. Se responderes, eu leio. Vamos a residências de estudantes. Mais à frente. Lisboa tem menos estudantes. Ao menos queria usar AI. É preciso discutir Vamos a higiene primeiro, urbana, discutir este- o lixo. Não, deixa eu dar. Eu degradação mesmo da quero ouvir. cidade. Ainda temos Enfim, tempo acho que é pela isso que frente. os lisboetas querem ouvir Sim, discutir. já foram reportadas várias vezes, Carlos Moedas, as condições em que Só vivem estamos a pedir em 3. Lisboa imigrantes, casas sobrelotadas, sem salubridade. Há casos até que em lojas dormem. Em que é que a Câmara falha aqui? A Câmara tem atuado sempre. É ridículo. Temos tido a nossa Polícia É Municipal. ridículo que imaginem, eu respeito na medida em que eu não estou a impedir o Bruno Mascarenhas de falar, nem tenho que o fazer, eu não estou ali. Portanto, eu estou a ver estou a ver um debate. Eu tenho toda a liberdade para comentar o que seja o que me apetecer, pá. Eu não tenho que validar as ideias destes gajos. Eu posso comentar, respeito que eles tenham espaço mediático e público porque são... neste caso, deputados municipais, mas não tenho que validar as ideias deles, pá. Isto é o que é. Filipe, repara bem, imagina quanta importância que tu achas que tens. Tu é que tu estás aí a chorar, bro. Estás no meu canal a chorar, homem. Pá, vai fazer alguma coisa de útil na tua vida, caramba. A importância que eu tenho é aquela que tu me estás a dar. Que é que estás a chorar no meu chat em vez de ires fazer outra coisa qualquer. Mano, vai fazer outra coisa qualquer. Olha, não era mais fácil estares a ir ler a porra das propostas do Chega? Homem. Caramba. Pois não estou a perceber esta ideia. Filipe, olha, em vez de estás a perder tempo a vir aqui chatear as pessoas que realmente estão a fazer alguma coisa de útil, mano, pá, vai ler as propostas do partido que tu adoras para a Câmara de Lisboa e assim já tens mais argumentos para poderes defender o que o partido quer. E defende, mano. Porra, não era mais fácil, em vez de estares aqui a gastar tempo em latim? Paulo, Um caralho, em vez de estás a chatear as pessoas que realmente estão a tentar trabalhar, pá. Tínhamos Vai trabalhar, ó 40 Filipe! pessoas de forma indigna num restaurante. Isto é só para Tivemos chatear. vários casos desses. Eles vários gostam, casos de eles chateiam. fiscalização, portanto aumentámos muito a fiscalização. E eu aqui fui dos primeiros políticos a falar sobre aquilo que se estava a passar na imigração. Portugal precisa de imigrantes, nós precisamos de pessoas para trabalhar, mas precisamos dar a essas pessoas condições. Precisamos de dignidade e precisamos de saber aquilo que queremos como país. Ou seja, nós precisamos de uma política de imigração que seja, de certa forma, eficaz, que tenha realmente a capacidade de escolher, de dizer o que é que nós queremos, que tipo de pessoas queremos para trabalhar. Temos contratos de trabalho para lhes dar ou não? Essas pessoas têm que vir e têm que ter um contrato Tem de trabalho. sentido algum efeito E, portanto, prático isso tem da medida do Governo acontecer. de notificar A manifestação de interesse era imigrantes um erro ilegais? terrível e isso tem-se sentido positivamente. Agora, ainda temos um trabalho muito grande a fazer. Agora, tem que haver e tem que ser feito com grande dignidade e respeito. Porque nós, Lisboa, é uma cidade aberta, é uma cidade cosmopolita, entre 30% da população não é portuguesa. Eu sinceramente acho que este tema da imigração é uma batata quente que ninguém quer lidar com. Sinceramente. Porque ninguém quer ter este pesadelo nas mãos.
E eu depois quero ver, se o Chega a ganhar, quero ver o que é que eles fazem. Nasceu em Lisboa, Já me mas estou nós curioso. temos que ter Pois aqui Moedas teve 4 a anos a dizer que era capacidade multicultural, de que não dizia que ir era para os cosmopolita, extremos. fui eu. Não quer dizer, queremos pronto. ir para os extremos. Funcionamos Eu acho Parabéns, que Disse os 4 extremos anos que era tocam, não é? E há multicultural. aqui É só o que eu tenho muitos para dizer, extremos. pá. E esses extremos levam Não há a extremo criar nenhum, há fricção realidade. na sociedade. Aquilo que nós queremos realmente é dar condições. Olha, sabes quem é que não apresentou bons argumentos? Foste tu, que eu ainda não vi um. Eu pedi-te para apresentar as medidas do Chega com as quais tu concordes, que é aquilo que estamos aqui a fazer. Nota que vieste desvirtuar completamente a atenção do debate. Portanto, nós nem estamos a dar atenção ao debate, nem àquilo que o teu camarada está a dizer, porque estamos a responder-te a ti. Portanto, vieste desvirtuar completamente aquilo que estamos a fazer aqui e não me deste um argumento. Já reparaste nisso? A única coisa que disseste foi: para de denegrir. Eu nem sei em que é que eu denegri. Quero saber. Quero saber o que é que eu disse que denegriu seja quem for. Primeiro que tudo. Por não concordar com as ideias, deve ser isto. E depois, vieste aqui só roubar a atenção meu de uma coisa que é importante. Portanto, mais vale deixares a malta ouvir o que está a ser dito, que por muito que eu não concorde com, alguém que esteja aqui pode concordar e assim ouve e fica informado. Está bem, Filipe? Mais uma vez, vai trabalhar. Às pessoas. Sim. E, portanto, essas condições são dadas através de uma política que não é da Câmara. Mas já nota uma melhoria? Nós vamos notando uma melhoria, sobretudo porque aumentámos muito a fiscalização nos bairros mais difíceis. A Polícia Municipal tem tido uma ação mais musculada, mesmo se alguns não querem que a Polícia Municipal tenha esse tipo de ação. A lei e o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. É muito importante que os lisboetas tenham essa confiança que tem uma Polícia Municipal que está ao lado deles. Bruno Mascarenhas, no seu panfleto, escreve que terá tolerância zero com a imigração ilegal e quer eliminar a discriminação positiva das minorias na cidade, com as regras mais apertadas para se entrar em Portugal, como o fim da manifestação de interesse. Está a referir-se a quê em concreto? Não, eu quero, antes de mais, pegar naquilo que disse aqui o Engenheiro Moedas, e que ele teve 4 anos a apelar: venham todos, recebemos todos, e somos uma cidade multicultural. É que o multiculturalismo é preciso dizer às pessoas muito mau, o que é que significa. Significa que as pessoas têm a possibilidade de se manter a sua cultura e de não se integrar. E nós temos dito... Isto é mesmo aborrecido, mano. Tipo, eu juro que é aborrecido ter que conviver em sociedade com gente que é retrógrada como o Rai, mano. É mesmo chato, mano. É chato. Eu não sei o que é que... Eu não sei se este pessoal vai eventualmente perceber que isto é uma coisa que eles não podem travar. O mundo já não é o mundo de 1960, meu. Já não é. E não vai ser. Independentemente de ter gente como esta no governo. Portanto, estou mesmo curioso para ver o mundo... ou Portugal com o Chega no governo e ver o que é que acontece. Estou curioso para perceber o que é que acontece e ver se eles conseguem travar o multiculturalismo, que é um demónio, o multiculturalismo para eles. Mas depende, se for multiculturalismo do bem, já interessa. Se forem alemães e franceses e ingleses e o raio que vierem para cá, já está tudo bem. Agora, se for malta do Médio Oriente, já não interessa. É um multiculturalismo do bem. E o Presidente do Partido tem dito isso, e nós, a nível de Lisboa, temos dito isso. Festivais de hambúrguer. Só podemos integrar aqueles que querem ser integrados. E os que querem ser integrados são aqueles que têm uma raiz cultural connosco, e não estas pessoas que vêm... Mas quais comentários, Filipe? É isso que eu quero perceber. Filipe, olha, vamos devagar, vamos voltar atrás, Filipe. Quais comentários, homem? O que é que eu disse? O que é que eu disse que te chateou assim tanto? Eu estou a ver um debate, homem. Estou a discordar daquilo que o gajo está a dizer. Como discordo de Alexandre Leitão, como discordo de qualquer um deles. O que é que te magoou assim tanto que eu disse? Eu ainda não percebi. Que são coisas para atirar pó à cara das pessoas? Isso é assim tão... Isso está a denegrir a imagem de alguém? Porra. Nunca irão querer ser integradas. E portanto isso é um erro enorme querer integrar essas pessoas. Não me fica mal a partir do momento que são comentários que te chateiam. Lisboa, nós precisamos realmente de pessoas de imigração que estejam a ocupar os nossos bairros, estejam em casas sobrelotadas e que fazem negócios entre si e que fazem operações entre si e que fazem, no fundo, negócios de fachada que prejudicam a economia portuguesa. Bruno, nós já vimos, até deu uma reportagem há pouco tempo sobre esses negócios da malta do Médio Oriente que basicamente vendem as passagens para cá e permitem à malta que venha para Portugal. E já percebemos que os cabecilhas disso não são malta do Médio Oriente, são portugueses.
Nessa reportagem foi isso que se percebeu. Que estão portugueses por trás disso tudo. Portanto, não sei se são esses imigrantes que estão por trás desses negócios. Muitas vezes são portugueses que estão por trás disso e que se aproveitam desses imigrantes para fazer esse tipo de negócios. Portanto, eu acho que é melhor rever prioridades. Que expulsam os portugueses, quer das casas, quer das lojas. Não precisamos disso. Mas que discriminação positiva de minorias se refere? Quem é que expulsou quem, meu? Neste caso, desde logo, no acesso às escolas, no acesso à saúde. Portanto, ou seja, nós temos aqui uma discriminação que muitas vezes os nossos ficam para trás. E é isso que nós... Isto faz-me tão lembrar aquele sketch do South Park, man. É que isto é mesmo discurso para redneck. Sabem? É que este tipo de discurso, isto é mesmo discurso para pessoas que não têm cérebro para entender que as coisas não funcionam desta maneira, meu. É que são os imigrantes que não têm dinheiro nenhum, é que vêm para cá roubar as casas às pessoas. É uma cena fascinante. Este pessoal ainda não conseguiu atingir. Ainda não chegaram lá. E temos dito e que não aceitamos. João Ferreira, sobre imigração tem 6 medidas no seu programa de integrar os imigrantes, de promover a interculturalidade. Desde logo também nas creches, peço desculpa. Chama a esse capítulo Lisboa, cidade dos imigrantes. O que lhe pergunto é se acha que a cidade está preparada, apetrechada para isso. É importante que se diga, quem ouviu algumas das intervenções anteriores pode ter ficado na dúvida, as câmaras municipais não definem políticas de imigração. É uma competência daí a pergunta do Central, do que é que Governo, a Câmara falha. República, a Câmara do que pode fazer. A Câmara o que deve fazer é cuidar da realidade do Concelho da melhor forma possível. No caso de Lisboa, Lisboa deve ser uma cidade aberta ao país, ao mundo e inclusiva. No caso concreto daqueles que, vivendo em Lisboa, como toda a vida aconteceu, vieram de outras partes do país ou do mundo, Lisboa, a Câmara Municipal deve tomar as medidas necessárias para que a sua inclusão aconteça da melhor forma possível. Por isso propomos uma embaixada solidária, um centro vocacionado para a informação a essas pessoas sobre os seus direitos e os seus deveres, para onde é possível adquirir competências linguísticas para aqueles que não dominam a língua portuguesa, informação relativa ao mercado de trabalho. Propomos um trabalho conjunto com as associações que desenvolvem atividade nesta frente, propomos condições que dignifiquem o Conselho Municipal para a interculturalidade e a cidadania, que foi criado, mas que é necessário cuidar de que funcione efetivamente, que lhe sejam dadas as condições para que cumpra o seu papel. São medidas que estão no domínio de intervenção de uma Câmara Municipal e que Lisboa não deve deixar de tomar. Vamos à segurança. Rapidamente, Alexandra Leitão disse há pouco tempo que acha que os lisboetas se sentem inseguros, tal como Carlos Moedas também quer mais agentes da Polícia Municipal, câmaras de vigilância, videovigilância, quer também polícia de proximidade. Se o Carlos Moedas não conseguiu, porquê é que seria a Alexandra Leitão a conseguir? Pode, porque insegurança é um conceito muito amplo. Segurança é fazermos um estudo de carga sobre as nossas infraestruturas, para perceber se elas são seguras. Segurança é ter iluminação pública. Nunca houve em Lisboa tanta a iluminação pública a falhar tanto e tão fundida como existe hoje. Não sou eu que o digo, é visível. Recebo centenas de fotografias de pessoas que me enviam. A iluminação pública é um fator de segurança. Nunca houve, em Lisboa, espaços públicos tão degradados. Não sou eu que o digo. São até personalidades da nossa vida comum, da nossa cultura, da nossa sociedade, que escrevem sobre o abandono do Jardim da Estrela, sobre o abandono do Jardim do Príncipe Real. Porquê é que isto tem a ver? Tem. Porque quando os espaços estão abandonados, as pessoas não andam lá. Quando as pessoas não andam lá, há mais insegurança. Portanto, sim, há uma grande dimensão de insegurança. Evitar a insegurança é menos degradação do espaço público, é menos lixo no espaço público, é mais iluminação. E é também, já agora, conta de tanto assunto sobre segurança, montar as 217 câmaras de videovigilância que o anterior executivo deixou licenciadas. Na videovigilância o mais difícil é o licenciamento, porque é muito difícil de obter. Ficaram 217 licenciadas. Sabem quantas estão montadas? 67 ou 69, das quais 30 ainda não estão a funcionar, para quem se preocupa tanto com a segurança. E já agora, Polícia Municipal em números mínimos de agentes. Bem mais importante do que dar ordens ilegais à Polícia Municipal, e não sou eu que o digo, foi o Conselho Consultivo da Procuradoria, era importante ter mais agentes da Polícia Municipal que está em números avançar. Já agora uma coisa importante, para que nós Como é que ficou a tua situação, Bárbara, já agora? De qualidade em Lisboa, precisamos de ter professores, médicos, enfermeiros, agentes da polícia que queiram ficar em Lisboa.
Ganda E Isaac isso, Nader. até o Sr. Ministro Não da sei quem é, mas Educação, parabéns. enfim, do governo do partido a que também pertence o engenheiro Carlos Moedas, acabou de dizer que nada tinha sido feito para Carlos Moedas. ajudar a ter casas para professores. Eu sei que a doutora Alexandra Leitão liga a segurança à iluminação. Ligo. Quando eu cheguei à Ligo, Câmara não em sou só eu. 2021, o serviço de iluminação criado pelo Executivo Socialista gostava, só para as pessoas saberem, tinha 16 pessoas, ou seja, para uma cidade desta dimensão, os executivos anteriores, de Fernando Medina e de António Costa, tinham um serviço de iluminação com 16 pessoas. Nós estamos a duplicar esse serviço, mas não conseguimos corrigir em 4 anos os erros de 14 anos. Gastar mais Para dinheiro uma e ter cidade mais- de e ter menos 570 iluminação mil... só significa que gera mal, Sr. Engenheiro. mas isso é Se gasta mais e tem mais gente e a iluminação é pior, gera mal. 570 mil Gera boa. mal. pessoas. Boa, ainda bem que resolveste e eram isso. só 16 elementos. Sabe que Portanto, como é que a cidade este poderia debate não é di- funcionar? este E, debate não é portanto, difícil realmente para não mim, houve um porque as pessoas investimento, vivem nesta não cidade houve um e investimento veem o durante lixo, a anos. degradação. O que os guardas Depois, noturnos vão em resolver, relação, Carlos Gasta mais e em tem sua relação, propagação, em gera relação mal. aos polícias municipais, Sim. penso que a doutora Alexandra Leitão aí deveria informar-se um pouco melhor, porque até lhe vou dizer uma coisa, olha, sabe, a única pessoa, nós tínhamos 600 polícias municipais. E quantos são hoje? A única pessoa que me ajudou E quantos foi são hoje? José Luís Carneiro, Senhor que Engenheiro, teve quantos mais são hoje? 25. Hoje são Quantos são? 400, e sabe porquê? Por São culpa do seu 412 governo, do meu dos seus governos e deste governo, porque nem um nem outro me deram os polícias foram municipais. 600 e agora portanto, são quando a senhora 412. diz que vai ter Corroborou. mais polícias municipais, Corroborou. é porque não sabe como é que eles se contratam. Porque tem que vir do governo. E, portanto, sem o mas, governo não mas consegue. cabe à Câmara criar E as condições. Já criámos de- todas de as condições. alojamento, etc, Ouça, etc. estamos há 2 anos, há mais Agora de podíamos 2 saber anos. alguma Vamos coisa avançando. sobre o plano de segurança E que foi discutido com a Sra. Ministra da Administração gostava de Interna. fazer também que esse plano de segurança é para exatamente que o Governo nos dê não só mais Polícia Municipal, porque nós Bem, o Carlos tivemos está- Vamos ficar sem tempo. E durante os Bruno 14 Mascarenhas. anos, os 14 anos, eu os gostava 14 só- anos que tivemos Teve quase sempre a cinco. diminuir. Mas o havia mais ISP. agentes Carlos Moedas daqui a bocado está com mais 3 minutos toda a gente. Queria O nosso dizer tempo está a que chegar ao fim. Os jardins que falou, muitos deles são responsabilidades E ainda juntas. vos queria ouvir sobre E isso. essas juntas de Não, freguesias não, não não, fizeram o não, trabalho. não, não, Queria não, só, sobre este já agora... Não, este. já agora- Não, Carlos Moedas, agora já não dá Estava a dar a tempo. palavra Já não dá a- tempo. Já, Bruno ouça, Mascarenhas. Eu não consigo responder à doutora Alexandra Leitão, porque Eu não queria perguntei, corrigir eu o que ela afirmei, estava a portanto dizer. não preciso me Não, mas a responder. Eu queria, afirmação antes é de errada. mais- Não fiz nenhuma Portanto, a pergunta. afirmação não Eu está fiz certa. afirmações. Eu queria antes de mais E dizer... reitero. É pena, tenho mesmo pena que não esteja... Mas teve esteja tempo, a Carlos Queria, Moedas, antes de mais dizer que este é um tema que ainda bem que o Sr. Engenheiro Moedas seguiu o Chega, porque a iniciativa inicial, a minha, e está comprovado até na imprensa, que nós somos firmes defensores do poder e do aumento de poderes da Polícia Municipal. É inaceitável que a cidade mudou tanto e que nós não façamos hoje uma alteração legislativa precisamente para dar mais competências, mais capacidades de intervenção à Polícia Municipal. Depois, é outra coisa espantosa. Nós temos uma brigada de polícia que investiga os imigrantes que saem do aeroporto e que vêm neste caso, para a cidade. E são identificadas essas pessoas. E o que é que acontece? Não há um centro de instalação temporária para estas pessoas. Está no Porto. Portanto, nós temos que ter em Lisboa, e o grupo parlamentar do Chega, no final, agora em julho, já fez um projeto de resolução nesse sentido e nós estamos Mas é deixe-me perfeitamente fazer-lhe alinhados. uma pergunta muito em concreto sobre o seu programa, do que é conhecido Bruno Não, mas Mascarenhas. nós queremos ter em Lisboa exatamente um centro destes para quer ter alojar estas mais pessoas. 300 agentes da Polícia Municipal em 2 anos. O Carlos Moedas conseguiu 25 em 4 Porque anos. não se impôs. Porque Mas não se baixou o impôs. número. Não se impôs. Não, não, Isso é um 412 reparo. não foi o que eu disse. O engenheiro Moedas, há Incrível. 4 anos, veio dizer exatamente que e se impor perante um governo. Era um governo socialista. Agora tem um governo do PSD. E não se impõe perante o próprio governo. E, portanto, estava na altura de o fazer. Claro, já não vai a tempo. Mas o que é certo é que nós temos a perfeita consciência de que se não tivermos os limites mínimos, que são cerca de 700 polícias municipais na cidade de Lisboa, e basta ver aquilo que diz o Sr. Comandante da Polícia Municipal, para chegarmos à conclusão, só conseguimos realmente fiscalizar. Vamos fechar a e segurança com o entrar João nas Ferreira, várias para áreas da depois irmos cidade, ainda só conseguimos fiscalizar se tivermos a outros este assuntos da contingente. cidade. E acho que aí estamos de acordo. O João Ferreira acusa o Carlos Moedas de descredibilizar a Polícia Municipal e a sua grande proposta é esquadras de proximidade. Sim. Que autonomia tem a Câmara Que é para uma isso? questão absolutamente central. Aliás, eu sou o último a falar do tema da segurança e o primeiro a falar numa questão que é crucial, que são as quadras de proximidade. Em Lisboa encerraram várias ao longo dos anos,
em gestões PS e em gestões PSD, e que quebraram uma relação de proximidade que é fundamental numa dimensão preventiva da segurança. E é para essa dimensão que nós temos de olhar em primeiro lugar. A guerra das câmaras de videovigilância, a ver quem mete mais câmaras de videovigilância, eu recomendava-vos que falassem, por exemplo, dos comerciantes da Baixa, que têm quase todos eles câmaras de videovigilância. Do ponto de vista da dissuasão da prática do crime, o efeito é muito falaram limitado. sobre elas, disseram que estavam mal útil, colocadas. é uma ferramenta útil na identificação depois do crime. Pois, exato. Nós temos que reforçar... Peço desculpa, agora deixa-me falar. Nós temos que reforçar a dimensão preventiva e aí não é possível encarar essa dimensão preventiva sem reforçar experiências como o policiamento comunitário, que tem funcionado muito bem em algumas zonas, tem de ser reforçado, e a reabertura de esquadras de proximidade de bairro que é necessário considerar. Eu vou dar um exemplo que é particularmente elucidativo. A esquadra de Carnide encerrou funcionando em instalações municipais. O motivo, o argumento na altura invocado para o encerramento da esquadra é que ela tinha problemas de salubridade. Havia pragas na esquadra, não havia as condições mínimas para que os agentes lá se pudessem manter. Como é que durante 4 anos, e isto foi um assunto em que falei a Carlos Moedas por diversas vezes, a Câmara não garante as obras necessárias e a criação de condições para que o argumento invocado para tirar de lá a esquadra deixe de existir e a esquadra regresse. Este é um exemplo, mas há muitas mais dimensões. Quanto à Polícia Municipal, sim, a primeira preocupação de um Presidente de Câmara deve ser tudo fazer para reforçar o prestígio e a autoridade da Polícia Municipal. Vamos fazer Quando agora nós desviamos a Polícia Municipal, última ronda cujos efetivos são escassos, da sua função para funções sobre as quais há dúvidas que estejam a atuar dentro da legalidade, isso não contribui para prestigiar a João Ferreira deu uma tarefa a estes gajos todos. Vamos à mobilidade. Alexandra Leitão é para si uma das até custa acreditar. Chave a melhorar na cidade. Carlos Moedas já deu passe grátis a jovens e a idosos. Alexandra Leitão quer para todos. É essa toda a gente de Borla. Não. Olha, também verdade seja dita, já não fazia diferença, que há muita malta a passar as cancelas à Borla. A mobilidade em Lisboa regrediu nos últimos 4 anos. Eu quero uma mobilidade... Mas regrediu o quê, Alexandra? Tem lugar para o carro, isto tem que se reforçar os transportes públicos e que tem que se fazer e ter uma cidade mais confortável e mais amiga dos peões. Talvez as pessoas não saibam, mas eu vou dar uma informação. Olha, para mim era banir as trotinetas elétricas. Acabou-se. Lisboa é a penúltima cidade capital europeia no ranking da... Aliás, Lisboa, para melhorar o trânsito em si, só precisava de fazer uma coisa. Sabem o que é que era? Sabem o que é que era preciso? Para tornar Lisboa uma cidade com muito menos trânsito? Meter a querela à borla. Era a única coisa que era preciso fazer. E se fosse preciso... meter uma das estradas centrais de Lisboa a pagar, mais valia. Era só preciso pôr a querela à borla. E Lisboa passava a ter uma afluência de trânsito muito menor, o centro de Lisboa. Porque o problema é que a malta que circula para ir de ponto A a ponto B, circula por dentro de Lisboa, em vez de ir pela circular radial externa, que vai dar ao sítio que quer, só que é a pagar. É estúpido. Em vez da malta circular por fora da cidade, circula pelo meio da cidade para ir para o outro lado. É que não faz sentido nenhum. Imaginem, eu para ir da zona de Sintra para a zona de Algés, em vez de ir pela IC17 e pelos túneis de Benfica, vou pela Crel. Porquê é que eu não vou pela Crel? Porque pago. Percebem o que eu quero dizer? É estúpido isto. Não era muito mais fácil a malta circular por fora de Lisboa? Pôr o trânsito a circular por fora? Existe uma autoestrada já feita que circula por fora de Lisboa. Porquê é que não se faz isso? Olhem, a malta... É que, ainda por cima agora, que é gritante, cada vez vem mais gente de Vila Franca de Xira, de Sobral de Montagraço, dessas zonas todas. Porquê é que não se põe a querela à borla? Mais importante do que tirar as escutes, que eu também acho que é importante pôr esta merda à borla. Há que séculos que tinham ter posto isto à borla. Não se percebe, está a autoestrada às moscas, a toda a hora, a Crel ia a 16 às moscas, e agora dizem, não sei quem é que eu vi agora no debate de Sintra, que iam pôr a 16 à borla. Não falaram nada da Crel. Mas é que a Crel é de caras isto. Random, não ia introduzir, mais trânsito, imagina, ia introduzir mais trânsito nessas estradas e aliviava o trânsito nas outras, porque imagina, tu não vais inventar mais carros. Se as pessoas vão por aí, deixam de ir por outro sítio. Correto ou é mentira? Agora de repente começam a ir mais pessoas e as outras não existem.
As pessoas que vão de carro, efetivamente, para o trabalho, deixam de ir para um sítio e vão para outro. É mais simples do que isso. Se a autoestrada está às moscas, por algum motivo é. Da pedonalidade amiga das crianças. Somos os penúltimos. É que isto vai ser um problema sério. A A1 vai ser um problema sério daqui a muito pouco tempo. Porque as pessoas estão todas a sair do centro de Lisboa e estão todas a ir para a periferia. E quando estamos a falar de periferia, já não estamos a falar de Sintra ou da Amadora. Estamos a falar dessas zonas tipo Vila Franca de Xira e Alverca. Pá, eu quero ver como é que vão começar a meter o trânsito a fluir para Lisboa. De malta que vem daí. A A1 já está um descalabro. Imaginem daqui a 1 ano ou 2. Quero ver quando for, nessa altura. Em 35 ou em 36. Então, mas isso por algum motivo é. E isso alivia, nem que seja aliviar a carga de transportes público. Random. As pessoas que vêm vão ser sempre as mesmas. E as pessoas que vêm têm que vir. Se têm que vir, ou vêm de transportes ou vêm de carro. Se vêm mais de carro, vêm menos de transportes. Se vêm menos de transporte, alivia os transportes. E a CP é aliviada em consequência. Se vão por outro sítio de carro, também não vão pelo sítio onde costumam ir habitualmente. Isso só melhora o trânsito e a afluência de trânsito. Isso não tem nada, é uma medida que não tem nada de mal. Tem menos receita para o Estado, mas não tem nada de mal. Desculpa lá. Nós temos Não uma há nenhum sociedade contra. que Para o hoje é cidadão não há hostil nenhum contra. aos peões, porque houve uma completa e absoluta investimento apenas no carro. Nada me move contra o carro. Quero equilíbrio. E então vamos saber aqui uns dados. Primeiro, a Carris nunca andou tão devagar como agora, 13 km/h. Nunca houve não se construiu, não se fez 1 km de faixas base, pelo contrário, até se diminuiu 1 km de faixas base. E, portanto, é preciso mais circuitos, horários As faixas base também só provocam mais caos do que aquilo que é suposto. alargados, mais faixas base. É preciso cumprir horários. É porque as faixas base são muito bonitas, só que o problema é que aumentar faixa base significa reduzir faixa de carro. Olhem a Avenida da Liberdade. Basta olhar para a Avenida da Liberdade, meu. Ou seja, é que se eles aumentarem... O que é que eles vão fazer? Vão tirar o jardim? Pá, se tirarem o jardim para meter mais uma faixa naquilo, aí tudo bem. Quer na Carris, quer no próprio metro. E também é preciso tornar mais acessível e, por isso, a gratuitidade. Mas nem com a gratuitidade o Engenheiro Carlos Moedas conseguiu que aumentasse a utilização do transporte público, porque o transporte público em 24 tem hoje, ainda não tem os mesmos utilizadores que tinha em 2019, não recuperou dos tempos Queria antes da fazer ainda pandemia. mais uma pergunta. Porquê? Porque são de má qualidade, tem que ser de melhor qualidade. Higiene Portanto, urbana. é um pacote geral que tem a ver com todos estes aspectos da que isso mobilidade. É uma, Quero Falar É também uma- da mobilidade. E vão falar, acho eu. Vamos que for. fazer esta última ronda sobre assuntos que cada um considera muito prioritários e a higiene urbana também é uma das Responde suas. primeiro e eu falo depois, não? Alexandra Leitão, Como não, quiser. porque vamos terminar. Quer colocar contentores modernos e também já vais, João Ferreira, e implementar uma recolha inteligente de resíduos. Há várias coisas que se tem que Como é fazer que na isso se higiene faz? urbana. A higiene urbana, neste momento, Como é é que funciona? mal gerida. Lisboa nunca foi tão suja, Lisboa nunca teve tanto lixo, Lisboa nunca cheirou tão mal como agora. Não sou eu que o digo. Pessoas que me Ela diz sempre isto. Não sou eu que o digo. São as pessoas. Quais? Não sei. mandam dezenas de fotografias. Pessoas que entram em Lisboa vindos de outras cidades Isto é populismo puro. Que é tipo... não sou eu que o digo. São as pessoas que me mandam. Quais? do país ou até de cidades do estrangeiro e que ficam admiradas com o estado em que está a higiene urbana. Imagina, isto até pode ser verdade, mas é ridículo ela fazer isto. Cidade. Tem que haver recolha 7 dias por semana. Tem que se construir uma central de lavagem de contentores. Tem que se clarificar a divisão de competências com as juntas de freguesias. Também aqui, o estudo de... Clarificar, João, clarificar. Finalmente. Mas porquê é que não fez em 4 anos? Já está-se para si. É preciso fazer um estudo de carga também nesta matéria. Olhe, porque o alojamento local, por exemplo, produz muito mais lixo e ninguém trata dessa matéria. Vamos é preciso passar para o Bruno garantir. Mascarenhas, Pronto, porque o nosso a tempo higiene está a urbana chegar é um ao fim ponto e essencial. ficou bem claro. Está a ser mal E eu queria ouvi-lo gerida. sobre uma Lisboa é proposta cidade ambiciosa que suja. tem, que é reduzir a zero o número de sem-abrigo em Lisboa. Ei. Pergunto-lhe como é que vai conseguir isto. Bem, nós Tendo em temos- conta que aumentaram em 43. Eu não vou dizer isto. Apetece-me muito dizer isto, mas eles vão eliminar os sem-abrigo. Como? Os sem teto. Nós temos Não é essa, verdade. temos Sem essa, teto é. temos essa ambição, É. mas eu gostava Sem também teto de é. É o Bruno Mascarenhas agora. poder dar primeiro, Força. então posso ir primeiro só dar aqui um. Olha, sabem como é que é? Eu vos explico. Pelo menos acho que é a minha interpretação desta medida. Reduzir a zero. Era assim, olha. O que é que eles pretendem fazer?
contratar alguém que vai andar assim nas ruas. Estão a ver? E assim que você... É aquilo que me parece. É aquilo que me parece, pá. Ai, que graças, estas medidas, pá. É aquilo que eu vejo daqui, pá. É aquilo que parece que eles vão fazer. Não sei bem. Mas chega à questão da mobilidade. É porque nós... É reduzir a zero. Uma das coisas que temos de ter em consideração é que continuam a ser feitas... Eu não sei, pá, ciclovias. a malta que escreve as propostas do Chega, a mim transcendem-me sempre, porque eles podiam não exagerar, sabem? Podiam não exagerar, mas eles vão mesmo ao fundo, eles vão tipo, não, nós vamos acabar com o sem-abrigo. Eles podiam dizer, não, vamos tentar reduzir o número de sem-abrigos, que é o que fazem todos, que assim, tipo, pelo menos passa pela margem. Mas eles dizem, não, eles decidem fazer a proposta descabida mesmo. Praticamente sem projeto e sem qualquer interesse para a cidade. Nós, uma das coisas que, obviamente, seguramente e temos que fazer é acabar com parte delas, porque isso é absolutamente fundamental para dar fluidez ao tráfego da cidade. Depois, quanto à higiene urbana, nós temos um problema que está claro. É a falta de qualidade dos autarcas na gestão do mesmo. E eu queria, é uma das suas medidas mais... Certo, mas eu queria responder a isto porque... Ele não quer falar disso, ó, Nelma. É importante. Insiste, Nelma. Quanto à higiene urbana, quando nós temos uma pessoa que vem de Oeiras, que são os boys, os playboys do PSD, que não percebem absolutamente nada do que se passa na cidade de Lisboa, não dão oportunidades às pessoas que estão na higiene urbana. Olha, pelos vistos em Oeiras as coisas funcionam bem. Está lá o Isaltino há não sei quanto tempo. O Isaltino anda a fazer vídeos de rotundas e nos restaurantes e as pessoas continuam a votar nele. E conhecem. Eu não tenho dúvidas de quem é que vai ganhar em Oeiras. Aliás, nem sei. O Isaltino pode se recandidatar, se puder é ele. O que se passa, sabe o que é que acontece? Temos este resultado que ainda por cima agora o engenheiro Moedas quer repetir, quer trazer outra pessoa. Muito rapidamente, Bruno Mascarenhas, é o João Ferreira que vai encerrar este debate. Não, sem é o abrigo, último mandato, pronto. Nós queremos reduzir a zero. Desde É uma pena. As fotografias desde 2014 de Luz em Lisboa, que era para a doutora Alexandra Leitão. Não estar aqui a fazer política barata, quando aqui está o lixo em 2014, 2018. E olha, a sua número 2, isto é a Junta da Misericórdia, onde a sua número 2, se for ela a responsável pela higiene urbana, ainda vamos ter saudades do Isaltino, é só aquilo que eu vos digo. A sua número 2 for, a sua número 3, peço desculpa, se ela for a responsável, isto é a misericórdia, ela é presidente da Junta da porque é o João Ferreira que vai terminar. Nós fizemos um trabalho. Nós fizemos um trabalho na Assembleia regular a vida noturna, Sr. Engenheiro. Conseguimos Por isso é que identificar. temos 17 associações de moradores. Não, mas a questão é aquilo. Tipo, espera lá, mas ele pode se recandidatar agora? É isso que eu estou a perguntar. Não pode ter mais 4 anos. Tipo, ele vai se recandidatar agora ou já não se pode recandidatar? Pode? Então vai ganhar o Isaltino, seguramente. Com quem é que ele está a concorrer? É o Isaltino que vai ganhar. Põe em causa. Não interessa. Alexandra Leitão, obrigada. Conseguimos identificar, porque estes senhores dizem às pessoas que estão em situação de sem-abrigo, vão tratar dos documentos, vão aqui, vão ali. Não, nós temos que ter um gestor por pessoa para, obviamente, o objetivo é que as pessoas sejam acompanhadas. Ai, contra o Frazão, coitado. Uma interação profissional. Coitado do Frazão. João Ferreira. E para isso, essa é a forma de mobilidade e higiene urbana. Mobilidade. Sim, nós temos que reforçar as condições de pedonalização. Se Lisboa for uma cidade mais segura para as crianças, será uma cidade mais segura para todos os grupos populacionais mais vulneráveis. E por isso temos um programa Lisboa para Crianças que visa criar, adaptar soluções urbanísticas a uma maior condição de frequência e de usufruto do espaço público, a começar pelas crianças. Carris, a nossa proposta é duplicar, no horizonte do mandato, o orçamento anual executado, o orçamento de investimento, o investimento executado. Terá um custo aproximado de 100 milhões de euros, é menos de metade do que aquilo que se gastou na devolução do IRS. Metro, tem um papel também estruturante da mobilidade. Nós hoje chega-se a esperar mais por uma carruagem de metro do que se espera pela carruagem do comboio na linha de Sintra. A linha circular, que foi uma opção em que o PS teimou contra tudo e contra todos, mas que Moedas não alterou desde cá na Câmara Municipal para alterar? de Lisboa, era uma das promessas. vai agravar este problema, vai quebrar a ligação de zonas fez. periféricas da cidade às zonas centrais, a ligação direta que hoje existe. E É necessário matou. abandonar de uma vez por todas, e não é apenas nas horas de ponta, a linha Não circular. tenhas, Mavo, que honestamente o João Ferreira é dos mais bem preparados aqui. De laço e não linha circular.
Higiene urbana. Sim. Há problemas de fundo no que a higiene urbana diz respeito. Nós temos que olhar a esses problemas de fundo que não passam, Alexandre Leitão, por clarificar competências de juntas e de câmaras municipais. Estão claras na lei desde 2012. Essas competências estão claras e o problema está aí. É que elas foram mal distribuídas, essas competências. Aquilo que antes dependia de uma entidade que tinha uma capacidade de intervenção integrada à escala de cidade, hoje depende de 25 entidades. Criaram-se ineficiências, gasta-se mais dinheiro, há desarticulações, descoordenação entre Câmara e juntas de freguesia, o lixo que está dentro do contentor é competência da Câmara, o que está fora do contentor em cima do passeio é competência da juntas. Por isso é que imaginem, no que toca às autárquicas, as autárquicas é provável, é muito parecido com as presidenciais, interessa muito mais o candidato, ok? O candidato é importante mesmo, nas autárquicas e nas presidenciais, como é lógico. Não tanto o partido que o apoia. No caso das legislativas é diferente. Aqui interessa muito mais o candidato e as pessoas olham muito mais aos candidatos. É o que é. É tê-los todos juntos porque é mais fácil controlar. Peço desculpa, temos que olhar para este enquadramento e não é clarificar competências. É muito injusto. Reequacionar o quadro de É muito competências injusto hoje trazer existente fotografias e da voltar a misericórdia trazer à Câmara quando uma recusa a capacidade, regulação da vida de noturna. intervenção E é à escala muito de terminado. cidade que Lisboa É muito perdeu. injusto trazer Obrigada, fotografias da Alexandre. misericórdia Que Lisboa quando não perdeu. O nosso tempo chegou ao fim. Tudo a falar uns por cima dos Da outros. reforma Não é? administrativa que foi concretizada por uma gestão PS com o apoio do PSD. 14 anos. Nós temos de ter planos de investimento. Eu se estivesse neste debate começava a gritar. Começava "Ah!" assim, Plúria no ar. quando me começassem a interromper. Eu começava "Ah! Já posso falar?" Muito na bem, higiene e temos limpeza urbana, que terminar agora. Passam por contratações, por João dar melhores Ferreira, condições de trabalho, que pioraram com a reforma Passava administrativa. Acabou o na nosso cabeça. tempo. Que aumentou muito o número de doenças Muito profissionais. obrigada. É o João e Ferreira que acidentes. termina este debate. Muito bem, mas Acidentes O tempo de ficou Ninguém equilibrado. madrinha. Obrigada, João Ferreira, Carlos Moedas, Alexandre Leitão. O Bruno Moura Martins, ele era deputado da IEL, não era? Eu acho que sei quem é, não Muito adoro. bem, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigada mais uma vez aos quatro. Já a seguir começa a análise na edição da noite. Eu regresso amanhã à SIC Notícias com o debate com os candidatos à Câmara Municipal de Sintra, às 10h30 da noite. Até lá. Quero ver este debate de Sintra, pá. Quero ver este debate de Sintra. Está aqui o debate de Sintra. Vemos amanhã, provavelmente. Hoje já não vamos ver, mas amanhã veremos este debate de Sintra com todo o gosto. Eu agora gostava só de ir ao Digimon. Portanto...